Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 25. O xerife Faye não pareceu feliz em ver Jane de novo. Mesmo estando do outro lado da sala, ela podia ler isso em seu rosto, pela divisória de vidro, um olhar de desânimo, como se esperasse que ela fosse fazer alguma nova exigência. Levantou da mesa e aguardou com resignação na porta, enquanto Jane vinha em sua direção, passando por agentes que àquela altura já estavam familiarizados com os 3 visitantes de Boston. Antes que pudesse fazer a pergunta aguardada, ele a despistou com a mesma resposta que vinha dando havia 2 dias. Nenhuma novidade, avisou Faye. Não vim esperando nenhuma, retrucou Jane. Confie em mim, ligo para você se houver alguma coisa. Não há a menor necessidade de vocês ficarem vindo aqui, falou ele, olhando por sobre seu ombro. Onde estão seus 2 cavalheiros hoje? Ficaram no hotel, fazendo as malas. Quis vir até aqui agradecer por tudo antes de irmos para o aeroporto. Vocês estão indo embora? Vamos pegar o voo para Boston hoje à tarde. Ouvi dizer que tem um jato particular na história. Deve ser ótimo. Não é meu. É dele? O cara de preto. Tipo estranho. Sansone é um bom homem. Às vezes fica difícil saber. Vemos um bocado de gente por aqui carregada de dinheiro. Tipos de Hollywood, políticos importantes. Compram algumas centenas de hectares, se intitulam rancheiros, depois acham que têm o direito de nos dizer como fazer nosso trabalho. Embora não estivesse dando nome a ninguém. Suas palavras eram claramente dirigidas a ela, aos forasteiros de Boston, que vasculharam seu condado e exigiram toda sua atenção. Ela era nossa amiga, disse Jane. Dá para entender porque queríamos fazer o possível para encontrá-la. Que grupo de amigos ela fez? Policiais. Um padre. Um ricaço. Deve ter sido uma mulher e tanto. E era, comentou ela, olhando para o telefone celular, que tocava, e viu que se tratava de uma chamada com código de área de Wyoming, mas não reconheceu o número. Com licença, disse a Faye, para então atender a ligação. Detetive Rizzoli. Jane? A voz mais parecia um soluço. Graças a Deus que você atendeu. Por um momento, Jane não conseguia emitir qualquer som. Ficou muda e paralisada, o telefone pressionado contra o ouvido, o ruído do escritório do xerife sufocado pelas batidas do próprio coração. Estou falando com um fantasma. Achei que você estivesse morta. Explodiu. Estou viva. Estou bem. Jesus, Maura, nós fizemos seu funeral. As lágrimas inundaram de súbito os olhos de Jane, que as limpou com o movimento impaciente da manga do casaco. Onde você está? Você faz alguma ideia do que? Ouça. Me ouça. Jane prendeu a respiração. Sou toda ouvidos. Preciso que você venha até Wyoming. Por favor, venha me pegar. Nós já estamos aqui. O quê? Estamos trabalhando com a polícia daqui para encontrar o seu corpo. Que polícia? Com o xerife do condado de Sublette. Estou no escritório dele exatamente agora, contou ela, virando-se e vendo que Faye estava bem a seu lado, com olhos inquisitivos. Nos diga onde você está e nós vamos te pegar. Não houve resposta. Maura? A ligação tinha caído. Ela desligou e olhou para o número no histórico das chamadas recebidas. Preciso de um endereço. Berrou ela, e repetiu o número. É da área de Wyoming. Era ela? Perguntou Faye. Ela está viva, disse Jane, dando uma gargalhada exultante, enquanto chamava o número. Tocava, mas ninguém atendia. Ela desligou e tentou novamente. Outra vez, sem resposta. Jane olhou para o celular, querendo que tocasse de novo. Faye voltou à mesa e tentou ligar do seu telefone. Àquela altura, todos no escritório prestavam atenção na conversa e observavam-no discar o número com força. Ele ficou tamborilando com os dedos na mesa e, por fim, desligou. Também não atendem. Mas ela acabou de ligar desse número. O que disse?
Me pediu para ir pegá-la. Deu alguma pista de onde está? Do que aconteceu com ela? Não teve tempo. A ligação caiu, respondeu Jane, olhando para o celular silencioso, como se ele a tivesse traído. Conseguiu o endereço. Gritou um policial. O telefone está em nome de uma tal de Norma Jacqueline Brindel, na Montanha Doyle. Onde é isso? Indagou Jane. Faye respondeu. Fica a uns 8 quilômetros do local do acidente. Como ela foi parar lá? Me mostre no mapa. Eles foram até o mapa do condado, que se encontrava numa parede, e apontou com o dedo um lugar remoto. Não tem nada lá, a não ser umas cabanas sazonais. Não acredito que tenha alguém vivendo ali nessa época do ano. Ela olhou para o policial que lhes dera o endereço. Você tem certeza de que ela mesmo é de onde a chamada foi feita? Continue ligando para lá. Veja se alguém atende, orientou Faye. Ele olhou para o atendente. Verifique quem temos nessa área no momento. Jane olhou de novo para o mapa e viu grandes descampados, com poucas estradas e elevações escarpadas. Como Maura fora parar lá, tão longe do subúrbio acidentado? Examinou o mapa, o olhar indo do local do acidente até a Montanha Doyle. 8 quilômetros a oeste. Imaginou o vale cheio de neve e penhascos intransponíveis. Cenário pitoresco certamente, mas sem vilarejos, restaurantes, nada que atraísse um turista da costa leste. O atendente disse, o policial Martineau acaba de transmitir pelo rádio. Diz que vai rastrear a chamada. Está indo para a Montanha Doyle agora. O telefone da cozinha não parava de tocar. Deixe-eu atender, pediu Maura. A gente tem que ir embora, alertou o garoto, esvaziando os armários da cozinha e jogando os alimentos na mochila. Eu vi uma pá na varanda de trás. Pega. É minha amiga tentando falar comigo. A polícia vem aí. Tudo bem, rato. Você pode confiar nela. Mas não se pode confiar neles. O telefone estava tocando de novo. Ela se virou para atendê-lo, mas o garoto agarrou o fio e o arrancou da parede. Você quer morrer? Berrou ele. Maura largou o aparelho mudo e recuou. Em seu pânico, Rato parecia assustador, até perigoso. Ela olhou para o fio pendurado na mão dele, um punho forte o bastante para esmurrar um rosto, esmagar uma traqueia. O garoto jogou o fio no chão e respirou fundo. Se você quiser vir comigo, temos que ir agora. Eu sinto muito, Rato, respondeu ela, em voz baixa. Mas eu não vou com você. Vou ficar aqui, esperando minha amiga. O que viu nos olhos dele não foi raiva, mas tristeza. Em silêncio, ele colocou a mochila e pegou os sapatos para a neve, de que Maura não precisaria mais. Sem olhar para trás, dar sequer um adeus, voltou-se em direção à porta. Vamos, urso, chamou ele. O cachorro hesitou, olhando de um para o outro, como se estivesse tentando entender aqueles humanos loucos. Urso, espere, pediu Maura. Fique comigo. Voltamos para a cidade juntos. Não sou da cidade. Nunca fui. Você não pode ficar perambulando por aí. Não estou perambulando. Sei para onde vou, retorquiu ele, olhando novamente para o cachorro, e dessa vez Urso seguiu. Maura observou o garoto sair pela porta dos fundos, o cão no seu rastro. Através da janela quebrada da cozinha, viu-os caminhando pela neve em direção à floresta. A criança selvagem e o companheiro retornando às montanhas. Um momento depois, desapareceram em meio às árvores, e ela se perguntava se eles teriam existido de fato. Se, com o medo e o isolamento, ela tinha inventado salvadores imaginários. Mas não, podia ver as pegadas na neve. O garoto era de verdade, tão real quanto a voz de Jane ao telefone. O mundo lá fora não desaparecera. Para além daquelas montanhas, ainda havia cidades, pessoas levando vidas normais. Pessoas que não se escondiam nas florestas como animais perseguidos. Ficará restrita a companhia do garoto por tempo demais, e quase começara a acreditar, como ele, que a natureza selvagem era o único lugar seguro. Estava na hora de voltar ao mundo real. Seu mundo. Examinou o telefone e viu que o fio havia ficado danificado demais para religar, mas não tinha dúvidas de que Jane conseguiria rastrear sua localização. Agora, tudo que tenho a fazer é esperar, pensou ela. Jane sabe que estou viva. Alguém vai vir atrás de mim. Foi até a sala e se sentou no sofá. Não havia aquecimento na cabana, e o vento entrava pela janela quebrada da cozinha, de forma que manteve o casaco fechado. Sentia-se culpado por causa daquela janela, que Rato havia quebrado para que pudessem entrar na casa. Depois, teve o fio de telefone danificado e a despensa saqueada, prejuízos pelos quais pagaria, naturalmente. Enviaria um cheque, expressando sinceras desculpas. Sentada naquela residência de estranhos, que invadira, contemplou as fotos nas prateleiras. Viu 3 crianças em diferentes cenários e uma mulher de cabelos grisalhos, segurando com orgulho uma truta de tamanho impressionante. Os livros na biblioteca eram do tipo entretenimento de verão. Mary Higgins Clark e Danielle Steele, coleção de mulher com gosto tradicional, que apreciava romances e gatos de cerâmica. Mulher que provavelmente jamais conheceria em pessoa, mas a quem sempre seria grata. O seu telefone salvou minha vida. Alguém bateu na porta da frente. Ela deu um pulo do sofá. Não tinha ouvido o veículo parar em frente à casa, mas, pela janela da sala, viu o utilitário do departamento de polícia do condado de Sublette. Finalmente meu pesadelo acabou, pensou ela quando abriu a porta da frente. Vou para casa. Um policial jovem, usando um crachá com o nome de Martineau, estava no pórtico. Usava cabelos cortados à máquina e tinha a postura de um homem que levava seu trabalho a sério. Foi a senhora quem fez a chamada telefônica. Sim,
Sim, sim, respondeu Maura, com vontade de passar-lhe os braços em torno do pescoço, mas ele não parecia um policial que gostava de abraços. Você não faz ideia, policial, de como estou feliz em vê-lo. Posso saber seu nome, por favor? Eu sou a doutora Maura Ives. Creio que houve rumores prematuros sobre a minha morte. Sua gargalhada soou descontrolada, quase demente. É óbvio que não é verdade. Ele olhou para o interior da casa. Como entrou nesta residência? Alguém a deixou entrar? Ela enrubesceu de vergonha. Infelizmente, nós tivemos de quebrar uma janela para entrar. E houve um outro dano também. Mas prometo pagar por tudo. Nós? Ela ficou em silêncio, subitamente com medo de comprometer o garoto. Não tive escolha, disse ela. Eu precisava de um telefone. Então invadi a casa. Espero que isso não seja um crime que leve ao enforcamento aqui. Por fim ele sorriu, mas havia algo de errado com aquele sorriso. Não chegava a alcançar o olhar. Vou levá-la de volta à cidade, garantiu ele, e poderá nos contar tudo. Enquanto se sentava no banco de trás e ele fechava a porta, tentava entender o que a incomodava em relação àquele jovem policial. O utilitário era um veículo do departamento de polícia, e uma tela de metal a isolava na parte traseira do carro, confinando-a numa gaiola destinada a conter prisioneiros. Quando o policial se sentou atrás do volante, o rádio deu sinais de vida. Bob, aqui é despache falando, disse uma voz de mulher. Você já chegou a Doyle Mountain? Às 10h04. Janeiro acabei de verificar a casa toda, respondeu o policial Martineau. Encontrou aí? Porque esses policiais de Boston estão no nosso pé. Infelizmente, não. Ninguém no local? Deve ter sido um trote. Não tem ninguém aqui. Deixando o local agora, 10h17. Maura olhou pela tela e encontrou, de repente, os olhos do policial no espelho retrovisor. O olhar que ele lançou lhe gelou seu sangue. Eu vi isso no sorriso dele. Sabia que tinha alguma coisa errada. Eu estou aqui. Gritou Maura. Socorro. Eu estou aqui. O policial Martineau já havia desligado o rádio. Ela procurou a maçaneta da porta, mas não tinha nenhuma. Carro de polícia. Sem saída. Começou a bater freneticamente nas janelas, gritando, insensível à dor de esmurrar os punhos contra o vidro. Ele ligou o motor. O que viria a seguir? Uma ida até um lugar solitário, uma execução? O corpo à mercê de animais de rapina? O pânico a fazer enfiar as unhas na tela de proteção, mas carne e osso não eram páreo para o ferro. Ele manobrou o veículo e freou abruptamente. Merda! Praguejou ele, entre os dentes. De onde você surgiu? O cachorro permaneceu na estrada, bloqueando a saída do veículo. O policial Martineau pôs a mão na buzina. Sai do caminho, porra! Berrou ele. Em vez de ir embora, o urso se pôs de pé nas patas traseiras, plantando as duas à frente sobre o capô, e começou a latir. Por um momento, o policial ficou olhando fixo para o animal, deliberando se simplesmente pisava no acelerador e o atropelava. Merda! Não é uma boa ideia encher o para-choque de sangue, murmurou ele, saindo do carro. O urso voltou para o chão e partiu em direção a ele, rosnando. O policial levantou a arma e mirou. Estava tão concentrado em acertar o alvo que não notou a pá se aproximando de sua cabeça, por trás. Ela golpeou-lhe o crânio, e ele cambaleou contra o veículo, deixando a arma cair sobre a neve. Ninguém atira no meu cachorro, disse Rato, abrindo a porta de Maura. Hora de partir, senhora. Espera, o rádio. Me deixa pedir ajuda. Será que algum dia vai me escutar? Quando conseguiu sair do utilitário, viu que o policial estava de joelhos e tinha recuperado a arma. Exatamente quando a levantava, o garoto voou sobre ele. Os dois se atracaram, rolando pela neve, cada um tentando ficar com a posse da arma. A explosão pareceu congelar o tempo. No silêncio súbito que se fez, até o cão permaneceu imóvel. Vagarosamente, Rato rolou para um lado e ficou de pé. A frente do casaco estava suja de sangue, mas não era o seu. Maura se ajoelhou ao lado do policial. Ele ainda estava vivo, os olhos abertos e esgazeados de pânico. O sangue jorrava-lhe do pescoço. Ela apertou o ferimento para conter o jato arterial, mas o sangue já formara uma poça sobre a neve. A luz ia se esvaindo dos olhos. Vai até o rádio, gritou ela para o garoto. Peça ajuda. Não foi de propósito, murmurou o Rato. A arma disparou sozinha. Um som de gorgolejo saía da garganta do policial. Quando o último sopro deixou seu corpo, o mesmo se deu com a alma. Maura viu os olhos dele escurecerem e os músculos do pescoço se afrouxarem. O sangue que esguichava pelo ferimento diminuiu até se tornar um filete. Atordoada demais para se mover, ela permaneceu ajoelhada na neve remexida e não ouviu o veículo que se aproximava. Todavia, Rato se deu conta. Levantou-a, puxando pelo braço com tanta força que ela ficou de pé imediatamente. Só então Maura vislumbrou a picape deslizando em direção à entrada para carros. Rato arrancou a arma do policial, justamente quando um tiro de rifle acertava o utilitário. Um segundo disparo destruiu a janela, e cacos de vidro atingiram o couro cabeludo de Maura. Não são tiros de advertência, ele está mirando para matar. Rato correu em direção às árvores, e ela o seguiu bem de perto. Quando a picape parou atrás do veículo do policial, eles já estavam adentrando a floresta. Maura escutou um terceiro tiro de rifle, mas sequer olhou para trás. Mantinha a atenção em Rato, que os conduzia para um local mais seguro, sobrecarregado com a mochila desagitada. Ele só parou para entregar os sapatos para a neve a ela, que os calçou em segundos. Depois se colocaram de novo em movimento, com o garoto seguindo à frente, em direção ao ermo.
Capítulo 26. Jane contemplou o local onde o corpo do policial havia sido encontrado e tentou ler a neve. O cadáver já fora removido. O pessoal do Departamento de Polícia do Condado e do de Investigações Criminais de Wyoming tinha feito buscas na área, pisoteando a neve, e ela detectou pelo menos meia dúzia de impressões diferentes de solados. O que lhe chamou a atenção, e a dos outros investigadores, foram as passadas de sapatos para a neve. Elas se afastavam do utilitário do policial morto e seguiam em direção à floresta. Movendo-se na mesma direção, havia pegadas de cachorro, além de solas de botas, tamanho 35, feminino, possivelmente de Maura. O trio de pegadas levava à floresta, onde a sola da bota desaparecia então. Depois uma nova trilha de sapatos para a neve surgia. Maura parou em meio a essas árvores a fim de colocar os sapatos para a neve. Depois, continuou a correr. Jane tentou imaginar o cenário que explicaria essas pegadas. Sua teoria inicial era a de que, quem quer que tivesse matado Martinell, havia depois pegado a arma do policial e obrigado Maura a correr para a floresta com ele. No entanto, aquela trilha não correspondia à teoria. Olhando para a neve, Jane observou uma pegada de bota que se sobrepunha às marcas do sapato para a neve, o que significava que Maura tinha seguido atrás do suposto captor e não sido empurrada à sua frente. Jane ficou ponderando sobre aquele enigma, tentando relacionar o que via ali com o que fazia sentido. Por que Maura seguiria, de boa vontade, o assassino de um policial até a floresta? Para começar, por que fez aquela ligação telefônica? Fora obrigada a atrair o policial para uma armadilha. Eles pegaram digitais em tudo quanto foi lugar, disse Gabriel. Ela se virou para o marido, que acabava de sair da casa. Onde? Na janela quebrada, nos armários da cozinha. No telefone, onde ela fez a ligação. Gabriel assentiu. O fio foi arrancado da parede. Parece óbvio que alguém queria interromper a conversa, disse ele, apontando com a cabeça para o veículo do policial assassinado. Também retiraram digitais da porta do carro. As chances de que saibamos com quem estamos lidando são boas. Ela certamente não se portou como refém, insistia uma voz. Estou dizendo, ela correu em direção às árvores. Ninguém a arrastou. Jane se virou para observar a conversa entre o detetive da inteligência de Wyoming, Montgomery Loftus, que havia relatado o crime. A voz do velho rancheiro se elevara, agitada, atraindo a atenção de todos. Eu os vi aqui, curvados sobre o corpo dele como dois abutres. Um homem e uma mulher. Ele pegou a arma e se virou na minha direção. Acho que ia tentar acertar meu carro, então dei um tiro. Mais de um tiro, me parece, disse o detetive. Podem ter sido uns 3 ou 4, retrucou Loftus, olhando para a janela estilhaçada do utilitário. Acho que foi culpa minha. Mas o que ele queria que eu fizesse? Que não me defendesse. Assim que disparei os primeiros tiros, os dois correram para a floresta. Separados? Ou a mulher foi obrigada? Obrigada, bufou Loftus. Ela correu atrás dele. Ninguém a estava obrigando. Ninguém a não ser um rancheiro velho irritado que estava atirando nela. Jane não gostou do modo como aquela história estava sendo contada, como se Maura formasse metade da dupla Bonnie e Clyde. Entretanto, não podia contradizer o que as pegadas na neve mostravam. Ela não havia sido arrastada para a floresta, tinha fugido para lá. Sansone perguntou. Como calhou de o senhor se encontrar aqui nesta propriedade, Sr. Loftus? Todos se viraram para ele, que ficará em silêncio até então. Uma figura inacessível que havia atraído olhares curiosos do pessoal do Departamento de Inteligência, mas ninguém ousara se opor à sua presença na cena do crime. Embora a pergunta de Sansone tivesse sido feita em tom respeitoso, Loftus se irritou. O senhor está querendo insinuar alguma coisa. Aqui me parece um lugar bastante remoto para se aparecer de repente. Me pergunto como foi acontecer de o senhor estar justamente aqui. Por que Bob me chamou? O policial Martinell? Ele disse que estava na Montanha Doyle e achava que podia ter algum problema. Eu moro perto daqui. Então me ofereci para vir no caso de ele precisar de uma ajuda. É um procedimento normal, para um policial, chamar um civil quando precisa de ajuda. Não sei como é em Boston, senhor. Mas aqui, quando alguém se vê num aperto, as pessoas correm para ajudar, especialmente se for um agente da lei. O xerife Fahey acrescentou. Tenho certeza de que o Sr. Loftus só estava tentando ser um bom cidadão, Sr. Sansone. Temos um condado muito grande para patrulhar, um bocado de área. Quando seu apoio mais próximo está a 30 quilômetros de distância, temos sorte se encontramos pessoas como ele para chamar. Não foi minha intenção questionar os motivos do Sr. Loftus. Mas é o que está fazendo, ralhou Loftus. Eu sei onde isso vai parar. A próxima coisa que o senhor vai me perguntar é se matei Bob. Falou, indo até a picape e pegando o rifle. Aqui, detetive Pasternak, disse ele, entregando a arma ao detetive do Departamento de Inteligência. Sinta-se à vontade para confiscá-la. Pode levá-la para o seu laboratório moderno. Calma, Monte, suspirou Fahey. Ninguém acha que você matou Bob. Essas pessoas de Boston não acreditam em mim. Jane entrou na conversa. Sr. Loftus, não é bem assim. Só estamos tentando entender o que se passou aqui. Eu disse a vocês o que vi. Eles deixaram Bob Martinell, sangrando até morrer e correram. Maura não faria isso. A senhora não estava aqui. Não a viu disparando para a floresta. Agiu como quem tinha feito alguma coisa errada, com certeza. Então o senhor a interpretou mal. Eu vi o que vi. Gabriel disse. Muitas dessas perguntas podem ser respondidas com a câmera do carro, lembrou ele, olhando para o xerife Fahey. Vamos dar uma olhada no vídeo do policial.
Faye pareceu de súbito desconfortável. Acho que ela está com um problema. Um problema. A câmera do carro do policial Martineau não estava gravando. Jane olhou para o xerife, desconfiada. Como isso aconteceu? Não sabemos. Foi desligada. Por que Martineau a desligaria? Vocês devem ter regulamentos contra isso. Talvez não tenha sido ele, disse Faye. Talvez outra pessoa tenha desligado a câmera no painel. Não me diga que vocês vão pôr a culpa disso em Maura também, resmungou ela. Faye enrubesceu. O tempo todo você nos lembra que ela também trabalha com a lei. Ela saberia sobre a câmera. Me desculpem, interrompeu o detetive Pasternak, do Departamento de Investigações Criminais. Estou apenas começando a me inteirar sobre quem é a doutora Isles. Gostaria de saber mais sobre ela. Embora tivesse se apresentado antes, aquela era a primeira vez que Jane prestava toda atenção em Pasternak. Pálido e constipado, com seu pescoço de cegonha exposto ao frio, parecia um homem ansioso por estar num escritório aquecido e não tremendo naquele acesso para caos, varrido pelo vento. Posso lhe falar sobre ela, ofereceu Jane. O quanto a conhece? Somos colegas. Já passamos por muita coisa juntas. Você acha que pode me fazer um perfil completo dela? Jane pensou em como seria fácil influenciar a opinião daquele homem sobre Maura de uma forma ou de outra. Tudo dependia dos detalhes que escolhesse revelar. Se enfatizasse seu profissionalismo, ele veria uma cientista confiável e respeitadora da lei. Porém, se divulgasse outros detalhes, o retrato se tornaria mais sombrio, os traços dominados por escuridão. Sua história familiar, carregada e manchada de sangue. A relação ilícita com Daniel Broff. Aquela era uma mulher diferente, inclinada a impulsos temerários, paixões destrutivas. Se eu não tiver cuidado, pensou Jane, posso dar a Pasternak todas as razões para tratar Maura como suspeita. Quero saber tudo sobre ela, pediu o detetive. Qualquer informação que possa ajudar a equipe de buscas antes de eles começarem amanhã. Eles vão precisar ser informados quando nos reunirmos na cidade. Posso lhe dizer o seguinte, Maura não é mulher de vida ao ar livre. Se vocês não a encontrarem rápido, ela não vai sobreviver aí fora. Já faz quase 2 semanas que está desaparecida, e conseguiu se manter viva esse tempo todo. Não sei como. Talvez por causa do homem com quem está viajando, sugeriu o xerife Faye. Jane olhou para as montanhas, onde desfiladeiros já começavam a escurecer, enchendo-se de sombras. Nos últimos momentos, quando a luz do sol começou a incidir abaixo do pico, a temperatura havia despencado. Tremendo de frio, Jane passou os braços em volta do corpo e pensou numa noite sem abrigo naquela montanha, onde a floresta possuía garras e o vento sempre encontrava as pessoas. Uma noite com um homem sobre quem não sabiam nada. O que acontecer a seguir pode depender exclusivamente dele. As digitais dele não são novidade para nós, disse xerife Faye, dirigindo-se aos agentes da lei voluntários sentados na sede da prefeitura de Pinedale. O estado de Wyoming já tem essas impressões registradas. O nome do criminoso é Julian Henry Perkins, e ele tem uma longa ficha corrida. Começou então a ler suas anotações. Roubo de carro, arrombamento e invasão de propriedade particular, vagabundagem, várias acusações de furto, completou ele, olhando para o auditório. Essa é a pessoa com quem estamos lidando. E sabemos que agora está armado e é perigoso. Jane sacudiu a cabeça. Talvez eu esteja um pouco cansada, falou ela, de seu assento na terceira fila. Mas isso não soa muito como ficha corrida longa para um assassino de policial. Soa assim, quando se tem só 16 anos. O criminoso é menor? O detetive Pasternak disse. As impressões dele estavam em todos os armários da cozinha, assim como na porta do veículo do policial Martineau. Somos obrigados a supor que foi ele o indivíduo que o Sr. Loftus viu na cena do crime. Nosso departamento já conhece esse garoto, Perkins, disse Faye. Já o pegamos várias vezes por inúmeras infrações. O que não conseguimos entender é a sua ligação com a mulher. Sua ligação? Questionou Jane. Maura é refém dele. Na primeira fila, Montgomery Loftus bufou. Não foi o que eu vi. O que pensou que viu, rebateu Jane. O homem se virou e dirigiu aos 3 visitantes de Boston um olhar frio. Vocês não estavam lá. Faye disse. Conhecemos Monte uma vida toda. Ele não é de inventar coisas. Então talvez precise de óculos, Jane quis dizer, mas engoliu a réplica. Os 3 visitantes de Boston estavam em número menor naquela sede de prefeitura, onde dezenas de habitantes locais haviam se reunido para a reunião. A morte de um subxerife chocara a comunidade, e uma série de voluntários tinha afluído, ansiosa por levar o criminoso à justiça. Traziam armas, rostos sombrios, uma raiva justa. Jane olhou em volta para aquelas caras. Sentia um arrepio premonitório. Eles estão loucos para matar alguém, pensou. E não importa que a presa seja um garoto de 16 anos. Uma mulher, sentada na última fila, gritou de repente. Julian Perkins é só um garoto. Não, vocês não podem estar falando sério sobre mandar um bando armado atrás dele. Ele matou o subxerife, Cathy, retrucou Faye. Não é só um garoto. Conheço Julian melhor do que qualquer um de vocês. Para mim é difícil acreditar que ele tenha matado alguém. Com licença, interrompeu o detetive Pasternak. Eu não sou deste condado. A senhora poderia se apresentar? A jovem ficou de pé, e Jane a reconheceu imediatamente. Era a assistente social que haviam encontrado na cena do crime, de homicídio duplo, no Círculo B. Meu nome é Cathy Weiss, e trabalho no Serviço de Proteção à Criança do Condado de Sublette. Sou responsável pelo caso de Julian faz um ano.
E não acredita que ele possa ter matado o policial Martineau? Perguntou Pasternak. Não. Cathy, olhe para essa ficha corrida, disse Fayet. Esse garoto não é nenhum anjo, mas também não é nenhum monstro. Julian é uma vítima. Um garoto de 16 anos que tenta sobreviver num mundo onde ninguém o quer. A maioria dos garotos consegue sobreviver muito bem sem arrombar casa, se roubar carros. A maioria dos garotos não é usada nem maltratada por cultos. Fayet revirou os olhos. Lá vem de novo a mesma história. Eu venho alertando sobre a Assembleia há anos. Desde que eles se mudaram para este condado e construíram o seu pequeno vilarejo de gente perfeita. Agora você está vendo o resultado. É isso que acontece quando se ignoram os sinais de perigo. Quando se olha para o outro lado, enquanto pedófilos operam bem embaixo dos nossos narizes. Você não tem nenhuma prova. Fomos checar as alegações. Bob esteve lá 3 vezes, e tudo o que encontrou foram famílias trabalhadoras, que só querem viver em paz. Em paz para abusar dos filhos. Podemos voltar ao assunto em questão? Gritou um homem no auditório. Estão nos fazendo perder tempo. Esse é o assunto em questão, insistiu Cathy, olhando em torno para a plateia. Esse é o garoto que vocês estão tão ansiosos para caçar. Um garoto que vem gritando por ajuda, e que ninguém escuta. Senhorita Weiss, começou o detetive Pasternak. A equipe de buscas precisa de todas as informações que possa ter antes de sair em campo amanhã. Você diz que conhece Julian Perkins. Nos conte o que esperar desse garoto. Ele está aí fora, numa noite terrivelmente fria, com uma mulher que pode ser sua refém. Será que ele é capaz de sobreviver? Perfeitamente, retrucou ela. Está certa disso, porque ele é neto de Absolem Perkins. Ouviu-se um murmúrio de reconhecimento no auditório, e o detetive Pasternak olhou em torno, intrigado. Com licença, isso é relevante? Você conheceria esse nome se tivesse sido criado no condado de Sublette, explicou Montgomery Loftus. Homem do mato. Construiu a própria cabana. Viveu nas montanhas Bridgerton. Eu costumava pegá-lo caçando perto da minha propriedade. Julian passou a maior parte da infância lá, acrescentou Cathy. Com o avô que o ensinou como encontrar alimento, a permanecer vivo na floresta só com o machado e a inteligência. Então sim, ele consegue sobreviver. E o que ele faz nas montanhas? A propósito, perguntou Jane. Por que não está na escola? Ela não achava que fosse uma pergunta boba, mas ouviu gargalhadas ecoando pelo auditório. O garoto Perkins, na escola? Repetiu Fayet, meneando a cabeça. É como querer ensinar matemática pura a uma mula. Acho que Julian enfrentou dificuldades quando morou aqui, na cidade, comentou Cathy. Era muito perseguido na escola. Se envolveu em várias brigas. Vivia fugindo do lar adotivo, 8 vezes em 13 meses. A última vez que desapareceu foi há algumas semanas, quando o tempo esquentou um pouco. Antes de ir, esvaziou a despensa da mãe adotiva, a fim de ter comida suficiente para ficar vivo um tempo aí fora. Temos cópias da foto dele, disse Fayet, passando uma pilha de papéis para a plateia. Assim, vocês todos podem ver quem estamos procurando. As fotos circularam entre os presentes, e, pela primeira vez, Jane viu o rosto de Julian Perkins. Parecia uma foto de escola, com um fundo padrão, insípido. O garoto havia evidentemente feito um esforço para se vestir à altura para a ocasião, mas parecia nada à vontade numa camisa branca de mangas compridas e de gravata. O cabelo negro estava repartido e penteado, mas uns fios rebeldes, que saíam de um redemoinho, recusavam-se a ficar no lugar. Os olhos escuros miravam diretamente a máquina fotográfica e fizeram Jane pensar em um cão dentro de uma gaiola para animais olhando para fora. Desconfiado. Suspeito. Essa foto foi tirada do último anuário da escola, observou Fayet. É a mais recente que pudemos encontrar dele. Desde então, deve ter crescido alguns centímetros e desenvolvido algum músculo. E está com a arma de Bob, lembrou Loftus. Fayet olhou em torno do auditório. A equipe de busca vai se reunir à primeira luz do amanhecer. Quero todos os voluntários com equipamento de inverno para passar a noite. Não vai ser nenhum piquenique. Então só quero homens em boa forma lá fora, alertou ele, fazendo uma pausa e fixando o olhar em Loftus, que entendeu o significado daquela expressão. Você está tentando me dizer que não devo ir? Retrucou Loftus. Eu não disse nada, Monte. Posso durar mais que todos vocês aí. E conheço aquela área melhor que qualquer um. É o meu quintal, reclamou ele, levantando-se. Embora o cabelo fosse branco e o rosto cheio de rugas, de décadas ao ar livre, ele parecia tão robusto quanto qualquer homem presente. Vamos resolver isso logo. Antes que outra pessoa morra, falou, enfiando o chapéu na cabeça e saindo. Enquanto os outros se enfileiravam para ir, Jane viu a assistente social se levantando e a chamou. Senhorita Weiss? A mulher se virou quando Jane chegou até ela. Sim? Não fomos apresentadas. Eu sou a detetive Rizzoli. Eu sei. Você é do pessoal de Boston, disse Cathy, olhando para Gabriel e Sansone, que ainda estavam vestindo os casacos. Vocês causaram sensação na cidade. Podemos ir até algum lugar para conversar? Sobre Julian Perkins. Agora, antes que usem ele e a nossa amiga para praticar tiro ao alvo. Cathy olhou para o relógio e assentiu. Tem um café aqui no quarteirão. Encontro você lá daqui a 10 minutos. Asterisco, 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 na verdade, foram quase 20. Quando Cathy entrou por fim no café, com o cabelo despenteado pelo vento, trazia cheiro de tabaco nas roupas amassadas, impregnadas de fumaça, e Jane percebeu que ela havia fumado o cigarro, rápido, no carro.
Agora, parecia nervosa quando sentou à mesa onde o detetive Risoli a esperava. E onde estão os seus dois amigos? Perguntou Katy, olhando para os assentos vazios. Foram comprar material de acampamento. Eles vão participar da equipe de busca amanhã? Não consegui convencê-los a não ir. Katy lhe lançou um olhar longo e pensativo. Vocês não têm a menor ideia de com que estão lidando. Eu espero que você possa me dizer. A garçonete chegou com o bule de café. Enche toda, Katy, se estiver bom e forte. Sempre está. Katy esperou que ela fosse embora para falar de novo. É uma situação complicada. Eles fizeram parecer simples na reunião. Mandaram uma patrulha para caçar o assassino do policial. Certo? Porque as pessoas sempre preferem as coisas simples. Preto e branco, certo e errado. Julian como garoto mau, observou Katy, bebendo café puro, engolindo a bebida amarga sem piscar. Ele não é isso. E o que ele é, então? Katy fixou seu olhar intenso em Jane. Você já ouviu falar dos garotos perdidos? Não tenho certeza se entendo a que você está se referindo. Eles são jovens, a maioria adolescente, que são expulsos de casa, da família. Terminam abandonados nas ruas. Não porque fizeram alguma coisa errada, mas simplesmente porque são garotos. Nas suas comunidades, isso os torna fatalmente defeituosos. Porque garotos causam problemas? Não. Porque competem, e os homens mais velhos não os querem por perto. Querem todas as garotas para si. De súbito, Jane compreendeu. Você está falando de comunidades polígamas? Exatamente. São grupos que nada têm a ver com a igreja mórmon oficial. São facções dissidentes que se formam em torno de líderes carismáticos. Elas são encontradas em vários estados. Colorado, Arizona, Utah e Idaho. E aqui, também, no condado de Sublette, Wyoming. A Assembleia, Katy assentiu. É uma seita chefiada por um homem que se auto-intitula profeta. O nome dele é Jeremiah Good. Há 20 anos, ele começou a atrair seguidores em Idaho. Eles construíram um complexo chamado Plain of Hills, a noroeste de Idaho Falls. Acabou se transformando numa comunidade de quase 600 pessoas. São totalmente autossuficientes, plantam os próprios alimentos, criam seus animais. Não se permite a entrada de estranhos, de maneira que é impossível saber o que realmente acontece por trás dos portões. É como se fossem prisioneiros. Mais ou menos isso. O profeta controla cada aspecto de suas vidas, e eles o adoram por isso. É assim que essas seitas funcionam. Começam com um homem como Jeremiah, que atrai o de cabeça fraca e os necessitados, pessoas que querem desesperadamente alguém que os aceite, lhes dê amor e atenção, para tentar dar um jeito nas suas vidas complicadas. É isso que ele oferece, no início. É assim que todos os cultos começam, dos seguidores do reverendo Moa Família Manson. Você está comparando Jeremiah God a Charles Manson? Sim, afirmou Katy, contraindo o rosto. É exatamente o que estou fazendo. É a mesma psicologia, a mesma dinâmica social. Basta o seguidor tomar a bebida e já é propriedade dele. Eles entregam todos os bens a Jeremiah, seus pertences, e se mudam para o complexo. Lá, ele exerce controle total. Usa o trabalho gratuito deles para manter uma série de negócios altamente lucrativos, desde construção de casas à fabricação de móveis, passando por geleias e conservas feitas sob encomenda. Para quem é de fora, parece uma comunidade utópica, onde todos contribuem. Em troca, todos são providos. Foi o que Bob Martineau provavelmente achou que viu quando visitou Kingdom Come. E o que ele deveria ter visto? Uma ditadura. Tudo gira em torno de Jeremiah e do que ele gosta. E do que ele gosta? O olhar de Katy endureceu como aço. Carne fresca. Esse é o negócio da Assembleia, detetive. Possuir, controlar e comer garotinhas. A mulher da mesa seguinte se virou e as fuzilou com o olhar, ofendida com o linguajar. Katy precisou de um momento para recuperar a compostura. É por isso que Jeremiah não pode se dar ao luxo de ter muitos garotos em volta, explicou ela. Então se livra deles. Manda as famílias rechaçarem os filhos adolescentes. Os garotos são levados até a cidade mais próxima e abandonados. Em Idaho, eles são jogados em Idaho Falls. Aqui, em Jackson ou Pinedale. E as famílias cooperam nisso? As mulheres são pequenos robôs obedientes. E os homens são recompensados, pela fidelidade, com esposas jovens. Esposas espirituais. Elas são chamadas para evitarem ser processados por poligamia. Podem ter quantas quiserem. E tudo isso é sancionado biblicamente. Jane deu uma gargalhada de incredulidade. Sério? Por qual Bíblia? Pelo Velho Testamento. Pense em Abraão e Jacó, Davi e Salomão. Os velhos patriarcas bíblicos que tinham várias esposas ou concubinas. E os seguidores acreditam nisso? Por que isso satisfaz uma necessidade premente dentro deles? As mulheres, talvez elas anseiem por segurança, por uma vida em que não precisem fazer escolhas difíceis. E os homens? Bem, é óbvio que ganham com isso. Levar uma garota de 14 anos para a cama. E ir para o paraíso mesmo assim. E Julian Perkins fazia parte disso tudo. Ele tem a mãe e uma irmã de 14 anos que ainda vivem em Kingdom Come. O pai morreu quando ele tinha 4 anos. A mãe, lamento dizer, é um caso à parte. Sharon largou os filhos para se encontrar, ou qualquer outra porcaria que você queira chamar isso. Deixou os dois com o avô, Absolem, o homem da montanha. Exato. Um cara decente que cuidou muito bem deles. Mas 10 anos depois, Sharon reaparece. E que novidade! Está com um homem novo e descobriu a religião.
A de Jeremiah Good. Ela pega os filhos de volta, e eles se mudam para Kingdom Come, o novo assentamento que a Assembleia está construindo aqui, em Wyoming. Meses depois, Absolem morre, e Cheryl é a única pessoa adulta que sobrou na vida de Julian. Continuou Katy, cuja voz assumiu um tom de navalha afiada. E ela o trai. Botou ele para fora, como se fosse lixo, porque o profeta exigiu. As duas mulheres se entreolharam, um olhar de raiva compartilhada que só terminou quando a garçonete retornou com o bule de café. Em silêncio, tomaram goles, e a bebida quente apenas piorou o fogo de ódio no estômago de Jane. E por que Jeremiah God não está na cadeia? Perguntou Jane. Acha que não tentei? Você viu como eles reagiram a mim na reunião. Sou a chata da cidade, a feminista irritante que não para de falar sobre garotas molestadas. E eles não querem ouvir mais. Ela fez uma pausa. Ou estão sendo pagos para não ouvir. Jeremiah os compra, em Idaho foi assim. Policiais, juízes. A Assembleia tem muito dinheiro para comprar eles todos. Os assentamentos não têm comunicação com o exterior, telefone, rádio, nada. Mesmo que uma garota quisesse pedir socorro, não conseguiria, disse Katy, pousando a xícara de café. Não há nada que eu gostaria mais de ver do que ele e os homens que os seguem presos. Mas acho que isso nunca vai acontecer. Julian Perkins pensa do mesmo jeito que você? Ele os odeia. Já me disse. O suficiente para matar. Katy franziu o senho. Como assim? Você esteve na cena do homicídio duplo no Circle B. Aquele casal que morreu pertencia à Assembleia. Você não está achando que foi Julian quem fez aquilo. Talvez seja por isso que fugiu. Por que ele teria de matar o policial? Katy sacudiu a cabeça com veemência. Eu conheço bem o garoto. Ele fica por aí com aquele cachorro andarilho. E você nunca vai ver alguém mais carinhoso com um animal. Ele não é violento. Acho que todos nós somos um pouco, falou Jane, em voz baixa, se pressionados o suficiente. Bem, se ele fez isso, concluiu Katy, a justiça estava com ele. Capítulo 27. O buraco na neve cheirava a cachorro molhado, roupa mofada e a suor, de dois corpos imundos. Maura não tomava banho fazia semanas, e o garoto provavelmente mais tempo ainda. Contudo, o abrigo era aconchegante como a toca de um lobo, grande bastante para que ambos ficassem sobre o chão de galho de pinheiro, e o fogo que Rato havia feito estava belo e crepitante. À luz das chamas, Maura observou o próprio casaco, que já fora branco, mas agora estava manchado de fuligem e sangue. Imaginou o horror que seria se ver no espelho. Estou me transformando num animal selvagem como esses dois, pensou ela. Um bicho escondido numa caverna. Lembrou-se das histórias que lera, de crianças criadas por lobos. Trazidas de volta à civilização, permaneciam selvagens e impossíveis de domesticar. Agora, podia sentir a própria transformação começar. Dormindo e comendo sobre o chão duro, passando dias com a mesma roupa, deitando-se todas as noites ao lado do pelo quente de urso. Em breve, ninguém a reconheceria. Nem eu mesma. Rato jogou um punhado de gravetos no fogo. A fumaça enchia a caverna na neve, irritando-lhes os olhos e a garganta. Sem esse garoto, eu não sobreviveria uma noite sequer aqui fora, pensou ela. Já estaria morta e congelada, meu corpo desaparecendo sob a neve que cai. No entanto, o descampado era um mundo no qual ele parecia se sentir confortável. Em uma hora, havia cavado aquele buraco, escolhendo o local ao abrigo do vento, na encosta de um morro. Juntos, tinham recolhido lenha e galhos de pinheiro para enfrentar a escuridão e o frio mortal da noite. Agora, enroscada próxima ao fogo, num conforto surpreendente, ouvia o vento uivando lá fora, do outro lado da porta de galho de pinheiro, e o observava remexer o conteúdo da mochila, de onde saíra uma caixa de leite em pó e outra, de ração para cachorro, com a qual enchia uma das mãos, atirando-a para o urso. Depois, passou a Maura. Comida para cachorro? Perguntou ela. Se é bom para ele, disse Rato, apontando com a cabeça para o cão, que devorava com felicidade a refeição. Melhor do que ficar de estômago vazio. Será, pensou ela, mordendo resignadamente um pedaço. Por um instante, o único som na caverna era o dos 3 pares de mandíbulas mastigando. Maura olhou para o garoto através das chamas. Temos que encontrar uma forma de nos rendermos, disse ela. Ele continuou a mastigar, a atenção ferozmente concentrada em encher a barriga. Rato, você sabe tão bem quanto eu que eles vão vir atrás de nós. Não vamos conseguir sobreviver aqui. Eu vou tomar conta de você. Vamos ficar bem. Comendo ração para cachorro, nos escondendo em cavernas de gelo? Eu conheço um lugar, lá nas montanhas. Podemos ficar lá o inverno inteiro, se for preciso, afirmou ele, segurando sachês de leite em pó. Toma. Sobremesa. Eles não vão desistir. Não quando a vítima é um policial. Ela olhou para a trouxa que continha a arma do morto, que Rato enrolara num trapo e colocará em um canto, como se fosse um cadáver que não quisesse ver. Pensou numa necropsia que realizará no assassino de um policial, que havia morrido sob custódia da polícia. Ele avançou na gente. Devia estar sob efeito de fensclidina, foi o que os agentes alegaram. Todavia, os ferimentos que ela viu no tronco, as lacerações no rosto e no couro cabeludo contavam uma história diferente. Mate um policial e você vai pagar por isso, foi a lição que havia aprendido com aquilo. Ela olhou para o garoto e teve,
De repente, uma visão dele sobre uma mesa de necropsia, espancado e ensanguentado por punhos vingativos. É a única forma que temos de convencê-los, argumentou ela, se nos rendermos juntos. Do contrário, eles vão achar que matamos o homem com a sua própria arma. A avaliação direta pareceu abalá-lo, e o pedaço de ração caiu-lhe subitamente da mão, enquanto abaixava a cabeça. Não podia ver o rosto dele, mas notou que ele se sacudia à luz das chamas, e soube que estava chorando. Foi um acidente, consolou ela. Vou dizer isso a eles, que você só estava tentando me proteger. Ele se sacudiu mais ainda, passando os braços em torno de si, como se para sufocar os soluços. O urso se aproximou, ganindo, e pôs a cabeça grande sobre o joelho do garoto. Maura tocou-lhe o braço. Se não nos entregarmos, vamos parecer culpados. Você não acha? Ele sacudiu a cabeça. Vou fazer com que acreditem em mim. Eu juro, não vou deixar que acusem você disso, garantiu ela, balançando. Rato, deixe isso comigo. O garoto se afastou. Não, só estou pensando no que é melhor para você. Não me diga o que fazer. Alguém tem que dizer. Você não é minha mãe. Você bem precisava de uma agora. Eu já tenho uma. Gritou ele, levantando a cabeça, e seu rosto estava banhado em lágrimas. E que bem isso me fez. Para aquilo, ela não tinha uma boa resposta. Em silêncio, observou enxugar, envergonhado, as lágrimas, que tinham deixado linhas em seu rosto sujo de fuligem. Durante dias, ele havia se esforçado para ser um homem. As lágrimas a fizeram lembrar que Rato era apenas um garoto, orgulhoso demais para mirá-la nos olhos naquele momento. Em vez disso, focava a atenção no sachê de leite em pó, que abria e esvaziava na boca. Ela resolveu abrir os dela. Um pouco do conteúdo se esparramou por sua mão, e Maura deixou o urso lambê-lo. Depois que terminou, o cachorro também lhe deu umas lambidas no rosto, e ela riu. Notou que Rato estava os observando. Há quanto tempo o urso está com você? Perguntou ela, acariciando a pelagem grossa de inverno. Faz alguns meses. Onde você o encontrou? Foi ele que me encontrou, disse Rato, esticando a mão e sorrindo, quando o urso voltou para seu lado. Eu saí da escola um dia, e ele veio direto para mim. Me seguiu até em casa. Ela também sorriu. Acho que ele precisava de um amigo. Ou sabia que eu precisava de um. Retrucou ele, olhando finalmente para ela. Você tem cachorro? Não. Filhos? Maura fez uma pausa. Não. Não gostaria de ter? Nunca aconteceu. Suspirou ela. Minha vida é complicada. Deve ser. Se você não consegue nem ter um cachorro. Ela riu. Tenho que estabelecer prioridades. Outro silêncio se fez. Rato levantou a cabeça de urso e esfregou o rosto nela. Sentada diante do fogo crepitante, observando o garoto em comunhão silenciosa com o cachorro, ele pareceu de repente ter menos de 16 anos. Uma criança em corpo de homem. Rato? Chamou ela, em voz baixa. Você sabe o que aconteceu com sua mãe e sua irmã? Ele parou de acariciar o cão, e a mão ficou imóvel. Ele as levou embora. O profeta? Ele decide tudo. Mas você não viu? Não estava lá quando aconteceu? Ele sacudiu a cabeça. Você entrou nas outras casas? Viu? Hesitou ela. O sangue? Perguntou, baixo. Vi. Seu olhar encontrou o dela, e Maura percebeu que a importância do fato não lhe passará despercebida. É por isso que ainda estou viva, pensou. Porque ele sabia o que significava o sangue. Sabia o que aconteceria comigo se permanecesse em Kingdom Come. Rato abraçou o cachorro, como se apenas em urso pudesse encontrar o consolo que precisava. Ela só tem 14 anos. Precisa de mim para tomar conta dela. Sua irmã? Quando eles me levaram embora, Kerry tentou impedi-los. Gritou muito, mas minha mãe a assegurou, dizendo que eu tinha de partir. Tinha de ser evitado. O punho se cerrou sobre o pelo do cachorro. Foi por isso que voltei. Por ela, Kerry admitiu, levantando a cabeça. Mas ela não estava mais lá. Não tinha mais ninguém. Nós vamos encontrá-la. Maura esticou a mão e segurou seu braço, do mesmo modo como ele tocava no cão. Estavam unidos, os três, mulher, garoto e cachorro. Uma união improvável, transformada pelas dificuldades em algo próximo do amor. Talvez até mais forte que o amor. Não pude ajudar Grace, pensou ela. Mas vou fazer todo o possível para salvar esse garoto. Nós vamos encontrá-la. Rato, prometeu. De alguma forma, isso vai acontecer. Juro que vai. Urso ganiu alto e fechou os olhos. Ele também não acredita em você, disse Rato. Capítulo 28. Jane observava o marido fazer metodicamente mochila, com armação interna, enchendo cada recanto com artigos necessários, como saco de dormir, colchonete térmico, tenda individual, estufa para acampamento e refeições congeladas. Nos bolsos menores, colocou bússola, faca, lanterna de cabeça, corda de nylon e kit de primeiros socorros. Nenhum espaço ficou vazio, nenhum grama de peso desnecessário. Ele e Sansone haviam comprado o equipamento naquela noite, mais cedo, e agora os pertences de Gabriel estavam organizados sobre a cama do hotel. Coisas pequenas em saquinhos individuais, garrafas de água lacradas com as sempre úteis fitas adesivas. Ele já havia feito aquilo muitas vezes antes, como praticante de trilhas em lugares remotos, e, mais tarde, como fuzileiro naval.
A arma que trazia agora na cintura era um lembrete enervante de que essa não era uma simples ida a um acampamento de inverno. Eu devia ir com vocês dois, disse Jane. Não, nada disso. Você tem que ficar e monitorar as ligações telefônicas. E se alguma coisa der errado lá fora? Se isso acontecer, vou me sentir bem melhor sabendo que você está aqui, a salvo. Gabriel, sempre achei que éramos uma equipe. Ele pôs a mochila sobre a cama e lhe lançou um sorriso irônico. E que membro dessa equipe tem alergia a acampamentos de qualquer tipo, modo ou forma? Mas eu vou, se for necessário. Você não tem experiência de acampamento de inverno. Sansone também não. Mas está em boa forma e é forte. Acho que você não consegue nem levantar essa mochila. Vai, tenta. Ela agarrou a mochila e a tirou da cama. Entre os dentes, disse, consigo, sim. Agora imagina esse peso todo nas suas costas, enquanto você escala a montanha. Imagina carregar essa mochila durante horas, dias, e na altitude. Imagina tentar acompanhar o passo de homens que têm mais ou menos 20 quilos de músculos a mais que você. Jane, nós dois sabemos que você não está sendo realista. Ela soltou a mochila, que bateu no chão, com um baque surdo. Você não conhece a área. Mas estarei com pessoas que conhecem. Você confia nelas? Vamos saber em breve, afirmou ele, fechando a mochila e colocando-a num canto. O mais importante é que estaremos lá. Eles podem ser rápidos demais no gatilho, e Maura está na linha de fogo. Jane caiu na cama e suspirou. Mas o que ela está fazendo lá? Afinal de contas, as ações dela não fazem o menor sentido. É por isso que você tem que estar disponível para atender os telefonemas. Ela já ligou uma vez. Pode tentar falar com você de novo. E como eu faço para falar com você? Sansone está levando um telefone via satélite. Não é como se estivéssemos desaparecendo da face da Terra. Mas parece, pensou ela, deitada a seu lado na cama, aquela noite. Gabriel ia fazer uma trilha no desconhecido. No entanto, dormia profundamente, sem ser perturbado por temores. Quem permanecia acordada era ela, atormentando-se por não ser suficientemente forte e experiente para acompanhá-lo. Considerava-se igual a qualquer homem, mas dessa vez tinha de reconhecer a triste verdade. Não podia carregar aquela mochila, nem andar no mesmo passo que Gabriel. Após alguns quilômetros, despencaria sobre a neve, atrapalhando a expedição e passando vergonha. Então como Maura vai sobreviver? Essa pergunta se tornou mais urgente quando ela despertou, antes do amanhecer, e olhou pela janela para a neve que o vento lançava no estacionamento do hotel. Imaginou os olhos da amiga sendo aguilhoados, sua pele congelando. Era um dia brutal para se iniciar uma busca. O sol ainda não havia surgido quando ela, Gabriel e Sansone se dirigiram para o ponto de partida. Uma dezena de outros membros da equipe já tinha chegado, juntamente com os cães farejadores, e os homens estavam tomando goles de café bem quente, na escuridão que precedia a aurora. Jane podia ouvir a animação das vozes, sentir a eletricidade no ar. Eram como policiais antes de fazer uma batida, esguichando testosterona e se coçando para entrar em ação. Quando Gabriel e Sansone colocaram as mochilas nas costas, ela ouviu o xerife Faye perguntar: "Aonde vocês acham que vão com essas mochilas?" Gabriel se virou para ele. "Você pediu voluntários para busca e resgate. Não requisitamos nenhum agente federal para a equipe. Sou um negociador treinado para a libertação de reféns", disse Gabriel. "E conheço Maura Isis. Ela confia em mim. Esse é um terreno escarpado. É preciso saber o que fazer. Fui fuzileiro naval durante 8 anos, com treinamento em operações de inverno, em montanhas. Mais alguma coisa que você queira saber?" Impossibilitado de argumentar diante de tantas qualificações, Faye se virou para Sansone, mas a expressão pétrea dele fez com que desistisse sequer de tentar desafiá-lo. Resmungando, Faye se afastou. "Onde está Monte Loftus?" berrou. "Não podemos ficar esperando por ele muito tempo." "Disse que não vai vir", respondeu alguém. "Depois de toda aquela bravata ontem à noite, achei que ele seria o primeiro a estar aqui. Talvez tenha se olhado no espelho e lembrado que tem 71 anos. Em meio às gargalhadas que se seguiram, um treinador gritou. Os cães já pegaram o cheiro. A equipe de busca entrou na floresta e Gabriel se voltou para Jane. Os dois deram um beijo e um abraço de despedida, e ele seguiu seu caminho. Tantas vezes antes, ela havia admirado seu porte atlético natural, o jeito confiante de andar. Nem a mochila pesada o atrasava. Enquanto se encontrava parada na beira da floresta, observando, conseguia ver ainda o jovem fuzileiro naval que ele fora um dia. "Esse negócio não vai dar certo", disse uma voz. Jane se voltou e viu Cati Vaz meneando a cabeça. "Vão caçá-lo como um animal", insistiu ela. "Eu estou preocupada com Maura Isis", confessou Jane. "E com o meu marido." Elas permaneceram lado a lado, enquanto a equipe de busca abria caminho em meio à floresta. Aos poucos, a estrada foi esvaziando, à medida que os veículos começaram a ir embora, mas as duas mulheres ficaram, observando até os homens desaparecerem por fim entre as árvores. "Pelo menos ele parece um homem equilibrado", comentou Cati. Jane concordou. "Pode ter certeza. Mas os outros caras, eles estão preparados para atirar primeiro e perguntar depois." "Droga. Bob podia ter escorregado no gelo e atirado nele mesmo", resmungou Cati, soltando um suspiro de frustração. "Como alguém pode saber o que aconteceu de fato? Ninguém viu. E não havia vídeo do tiro", pensou Jane. Só aquele detalhe a incomodava profundamente. A câmera do carro de Martineau estava funcionando perfeitamente.
fora apenas desligada, violando as normas do departamento de polícia. As últimas imagens gravadas eram de quando o subxerife estava a caminho da montanha Doyle. Momentos antes de chegar a casa, ele havia desligado a câmera por vontade própria. Ela se virou para Cathy. Você conhecia bem o policial Martineau? Tive alguns negócios com ele. Pelo tom de voz, esses negócios não pareceram ter sido muito cordiais. Você já teve alguma razão para não confiar nele? Por um momento, Cathy a encarou no amanhecer gelado, e o vapor de suas respirações se misturou, amalgamando-se numa união nevoenta. Eu estava esperando para ver quando alguém finalmente teria a coragem de fazer essa pergunta, respondeu ela. Bob Martineau é agora considerado um herói. E não se deve falar mal de heróis mortos, mesmo que mereçam, esclareceu Cathy. Você não era fã dele então? Cá entre nós, Bob era partidário do controle abusivo. Cathy mantinha o olhar na estrada enquanto falava, dirigindo com cuidado sobre o asfalto coberto de neve e gelo. Jane estava contente de não ser ela que navegava por aqueles caminhos desconhecidos, e mais feliz ainda por estarem indo no sólido utilitário da assistente social, com tração nas 4 rodas. No meu trabalho, continuou Cathy, você descobre logo que famílias no condado estão com problemas. Quem está se divorciando, que crianças estão faltando demais à escola, e que esposas estão chegando no trabalho de olho roxo. A de Bob, agora é ex-esposa. Ela demorou muito a acordar e sair daquela. Há 2 anos, Pat finalmente deixou e se mudou para Oregon. Eu gostaria que ela tivesse ficado aqui para apresentar uma acusação contra ele, porque caras como Bob não deviam usar distintivo. Ele batia na mulher e usava uniforme. Isso deve acontecer em Boston também, não é? As pessoas recusam acreditar que um cidadão distinto, honrado, como Bob, agrida a mulher, bufou Cathy. Se o garoto atirou realmente nele, talvez Bob tenha merecido. Você não está falando sério, está? Cathy olhou para ela. Talvez. Um pouco. Eu trabalho com vítimas. Eu sei o que anos de maus tratos podem fazer com um garoto, com uma mulher. Isso está começando a ir para o lado pessoal. Quando se vê muito isso, claro, começa a ficar pessoal. Por mais que se tente não deixar que aconteça. Então Bob era um babaca que batia na mulher. Mas isso não explica porque desligou a câmera do carro. O que estava tentando esconder na montanha Doyle? Essa resposta eu não tenho. Ele conhecia Julian Perkins? Claro. O garoto foi pego por quase todos os policiais do condado, por uma infração ou outra. Então eles têm uma história. Os dois. Cathy ficou pensando, enquanto guiava o veículo por uma rua onde as casas eram poucas, afastadas umas das outras. Julian não gostava de policiais, mas isso é típico de qualquer adolescente. Eles são os inimigos. Ainda assim, não acho que essa seja a explicação. E não vamos esquecer, disse ela, olhando para Jane, que Bob desligou a câmera antes de chegar à montanha Doyle. Antes de saber que o garoto estava lá. Qualquer que seja a razão disso, era algo que tinha a ver com a sua amiga Maura Isis, cujas ações permanecem sendo o grande mistério de tudo. Aqui, disse Cathy, parando o utilitário num lado da rua. Você queria saber sobre Bob. Era aqui que ele morava. Jane olhou para a casa modesta, em frente. Grandes montes de neve haviam se acumulado nos 2 lados do acesso para o automóvel, e a construção parecia estar se escondendo, com as janelas olhando por sobre a neve como se desejassem ter um vislumbre furtivo dos transeuntes. Não havia outras casas por perto, nenhum vizinho facilmente disponível para ela fazer umas perguntas. Ele morava sozinho? Perguntou Jane. Pelo que sei, sim. Não parece ter ninguém em casa. Jane fechou o casaco e saltou do carro. Ouvia o vento soprando entre as árvores e o sentia picando seu rosto. Teria sido por isso que, de repente, ficou arrepiada? Ou era aquela casa, de um morto, com suas janelas escuras, contemplando a rua por sobre o banco de neve? Cathy já andava em direção ao pórtico de entrada, as botas triturando a neve compacta, mas Jane ficou parada ao lado do carro. Elas não tinham mandado de busca, nem razão para estar ali, a não ser o fato de que o policial Martineau era um enigma para ela, e que qualquer boa investigação de homicídio incluía uma análise da vítima. Por que esse homem em particular fora atacado? Que atos cometeu que levaram à sua morte na montanha Doyle? Até então, toda a atenção havia sido concentrada no suposto atirador, Julian Perkins. Era hora de convergir o interesse para Bob Martineau. Ela seguiu Cathy pela entrada, as botas encontrando tração na areia grossa, que havia sido espalhada sobre o gelo. Cathy já estava batendo na porta da frente. Como era de se esperar, ninguém atendeu. Jane notou o peitoril apodrecido das janelas, a pintura que descascava. Uma pilha de lenha tinha sido jogada de qualquer jeito num canto do pórtico, contra uma grade que parecia perigosamente próxima do desabamento. Olhando pela janela da frente, viu uma sala de estar mobiliada de forma escassa. Uma caixa de pizza e 2 latas de cerveja estavam sobre uma mesa de centro. Jane não observou nada que a surpreendesse, que não esperasse encontrar na casa de um homem que vivia sozinho, com salário de subxerife. Uau! Isso parece um depósito, disse Cathy, olhando para a garagem, separada do restante da construção, que parecia arqueada sob o peso da neve no telhado. Você sabe de algum amigo dele? Uma pessoa que conhecesse bem? Alguém do departamento de polícia? Provavelmente. Mas é muito difícil encontrar uma pessoa que vá falar algo de negativo. Como eu já disse, um policial morto é sempre um herói. Depende de como o policial morreu, rebateu Jane, tentando girar a maçaneta. Ela voltou a atenção para a garagem.
O acesso que levava até a porta de levantar estava desimpedido, e ela viu marcas de pneus, largos, de caminhão. Com cuidado, desceu os escorregadios degraus do pórtico. Na porta da garagem, hesitou, sabendo que, ao abri-la, ultrapassaria a linha da ética. Não possuía mandado, e aquela sequer era sua jurisdição. Porém, Bob Martineau estava morto, de maneira que dificilmente se queixaria daquilo. E, no final, era uma questão de justiça, não? Justiça para o próprio Bob, bem como para o garoto acusado de matá-lo. Ela se abaixou, procurando a alça da porta, mas os trilhos estavam cheios de gelo e Jane não conseguiu fazê-la se mexer. Cathy se aproximou e, juntas, esforçaram-se para levantá-la. De repente, soltou-se e elas a ergueram. As duas ficaram paradas, pasmas. Um gigante enorme e negro reluzia lá dentro. Está vendo isso? Murmurou Cathy. Está novo em folha, ainda tem a placa da concessionária. Admirada, Jane acariciou a pintura impecável, enquanto andava em torno da caminhonete. Era uma Ford F-450 XLT. Essa criança deve custar no mínimo $50 mil, estimou ela. Como Bob conseguiu comprar isso? Jane deu a volta até o para-choque dianteiro e parou. Uma pergunta melhor ainda é, como ele conseguiu comprar aquilo? O quê? Jane apontou para Harley. Era um modelo V-Rod Muscle preto. Como a caminhonete, parecia novo em folha. Ela não sabia quanto uma motocicleta daquelas custava, mas não era barata, com certeza. Parece que o policial Martineau andou nadando no dinheiro recentemente, disse ela em voz baixa, virando-se para Cathy, que olhava, de queixo caído, para a moto. Ele não tinha algum tio rico por aí. Tinha? Cathy negou com a cabeça, desnorteada. Pelo que sei, ele não conseguia nem pagar a pensão da esposa em dia. Então, como comprou essa moto? E essa caminhonete? Perguntou Jane, olhando em volta, para a garagem pobre, com o madeirame vergado. É óbvio que temos aqui algo que não se encaixa bem. O que nos faz questionar tudo o que nos contaram sobre Martineau. Ele era policial. Talvez alguém o estivesse pagando para fechar os olhos. Jane contemplou de novo a Harley, tentando compreender que ligação poderia ter com a morte de Martineau. Estava claro que ele tinha deliberadamente desligado a câmera do carro, a fim de ocultar seus atos. A sessão de atendimento acabará de dizer que Maura Isis estava esperando lá, uma mulher solitária, precisando ser resgatada. Após receber a chamada, Martineau desligará a câmera e seguirá em direção à Montanha Doyle. O que aconteceu então? Onde o garoto entrava na história? Talvez tudo tivesse a ver com ele. Ela olhou para Cathy. A que distância fica Kingdom Come? A uns 50 ou 60 quilômetros daqui. No meio do nada. Talvez devêssemos dar um pulo lá para conversar com a mãe de Julia. Acho que não tem ninguém morando lá agora. Ouvi dizer que os moradores foram passar o inverno fora. Você lembra quem deu essa informação? O mesmo policial que visitava regularmente Kingdom Come e que nunca viu nada de errado lá. Cathy disse em voz baixa, Bob Martineau. Jane apontou com a cabeça para Harley. Com base no que encontramos aqui, acho que não podemos confiar em nada do que Martineau dizia. Alguém o estava pagando para ficar de bico calado. Alguém com dinheiro suficiente para isso. Nenhuma das duas precisou dizer o nome em voz alta. Jeremiah Code. Vamos fazer uma visita a Kingdom Come, decretou Jane. Quero descobrir o que não podemos ver. Capítulo 29. Pela janela do carro, Jane viu corcovas marrons espalhadas por um vasto campo branco. Eram bisões, aconchegados uns contra os outros, a fim de se proteger do vento, os pelos grandes emaranhados salpicados de neve. Isso era novidade para uma garota da cidade grande, onde todos os bichos usavam coleira, tinham placas de identificação e eram registrados. Todavia, os animais de estimação eram alimentados e abrigados, e não deixados à própria sorte, ao relento cruel. Essa é a consequência da liberdade, pensou ela, contemplando os bisões, consequência que Julian Perkins tinha aceitado quando fugiu do lar adotivo com apenas uma mochila de comida. Como um garoto de 16 anos conseguia sobreviver naquele mundo implacável? Como Maura conseguia? Como se lesse seus pensamentos, Cathy disse, se existe alguém que pode mantê-la viva aí fora, essa pessoa é Julian. Ele foi criado por um mago que conhecia todos os truques de como se viver da terra. Absolem Perkins é uma lenda por aqui. Construiu a sua cabana com as próprias mãos, lá nas montanhas Bridgerton. Onde fica isso? É aquela cordilheira ali, respondeu Cathy, apontando. Através da nuvem de poeira de neve atirada para cima pelos pneus, Jane viu picos escarpados. Foi ali que Julian cresceu? É uma floresta nacional agora. Mas, se você for fazer uma trilha lá, vai encontrar algumas propriedades antigas, como a de Absolem. Da maioria delas, só sobraram os alicerces, mas nos fazem lembrar como era difícil se manter vivo naquela época. Não consigo imaginar um só dia sem um vaso sanitário com descarga e uma ducha quente. Que loucura! Não consigo imaginar um dia sem TV a cabo. Elas estavam então subindo a base da montanha, por uma região onde as árvores começavam a se adensar e as construções a escassear. Passaram pela loja de conveniência Groups e Jane viu a placa sinistra. Última chance para abastecer. Não pôde evitar um olhar ansioso ao medidor de combustível de Cathy e ficou aliviada ao ver que tinham 3/4 de tanque.
Lembrou-se do que Kenan dissera sobre os muitos relatos de onde Maura fora vista. As pessoas diziam tê-la visto por todo o estado, até no Dinosaur Museu, em Termópolis, e no Hotel Irma, em Cold, além de na loja de conveniência Groups, no condado de Sublette. Ela pegou o telefone celular a fim de ligar para Kenan. Nenhum sinal. Ela o pôs de volta na bolsa. Interessante, comentou Kathy, enquanto saíam da estrada principal e entravam em outra, mais estreita. O quê? Passaram a máquina para retirar o gelo. Essa é a estrada para Kingdom Come? É. Se Bob disse a verdade e o vale está deserto, por que alguém iria se preocupar em limpar a estrada? Você já esteve aqui antes? A única vez que vim foi no verão passado, respondeu Kathy, enquanto fazia uma curva tão fechada que Jane se apoiou instintivamente no encosto para o braço. Eu tinha acabado de ficar responsável por Julia. A polícia o havia pegado em Pinnedale, onde ele havia invadido uma casa e estava revirando a cozinha atrás de comida. Depois de ser expulso da Assembleia, Kathy assentiu. Mais um dos garotos perdidos deles. Vim até aqui na esperança de conseguir conversar com a mãe. A irmã, Carrie, me preocupava. Julian tinha me contado que ela estava com 14 anos, e sei que essa é a idade em que os homens começam a... Kathy fez uma pausa e respirou fundo. O fato é que não consegui chegar a Kingdom Come. O que aconteceu? Entrei na estrada particular deles e estava descendo na direção do vale quando uma caminhonete subiu e me interceptou. Eles devem ter algum tipo de sistema de alarme que diz quando alguém entra na propriedade. 2 homens, com rádios, quiseram saber o motivo da minha visita. Assim que descobriram que eu era assistente social, me mandaram embora e me disseram para não voltar nunca mais. Tive só um vislumbre do assentamento da estrada. Eles tinham construído 10 casas e havia mais 2 em construção, com escavadeiras mecânicas e tratores em volta. Era óbvio que tinham planos de se expandir. Esse vai ser o novo Plan of Angels deles. Então você nunca falou com a mãe de Julia? Não. E ela nunca tentou, nem uma vez sequer, entrar em contato com alguém para saber se ele estava bem. Continuou Kathy, sacudindo a cabeça em sinal de desaprovação. Onde fica o amor materno? Você tem de escolher entre sua religião e seu filho, e se livra da criança. Não consigo entender isso. Você consegue? Jane pensou na própria filha, no que sacrificaria para manter Regina a salvo. Eu morreria por ela, sem nem pensar 2 vezes. Não, também não entendo. Imagina o que não deve ter sido isso para o pobre Julia. Saber que a mãe o considera descartável, que fechou os olhos quando os homens o arrastaram para fora de casa. Meu Deus! Foi assim que aconteceu? Foi como Julian descreveu. Disse que soluçava e berrava. A irmã gritava também. E a mãe deixou que tudo acontecesse, sem um sinal de protesto. Que mãe de merda! Mas lembre que ela também é uma vítima. Isso não é desculpa. Uma mãe luta pelos filhos. Na Assembleia, as mães nunca lutam. Em Plan of Angels, dezenas de mães entregaram os filhos de bom grado, deixando que fossem arrastados e despejados na cidade mais próxima. Os garotos se sentem tão violentados, prejudicados, que muitos caem nas drogas. Ou são explorados por aproveitadores. Ficam desesperados para ter alguém que os ame. Como Julian reagiu? Só queria voltar para a família. Ele é como aquele cachorro que apanha, mas quer voltar para o dono que o maltrata. Em julho, roubou um carro só para retornar ao vale e ver a irmã. Conseguiu ficar escondido aqui 3 semanas, até que a Assembleia o pegou e o despejou de volta em Pinnedale. Então ele pode retornar para lá dessa vez também, supôs Jane, olhando para Kathy. A que distância estamos da montanha de Doyle, onde Martineau foi morto? Numa linha reta, não fica longe. Está bem do outro lado desses morros. Mas pela estrada é muito mais longe. Ele poderia vir a pé. Então, se realmente quisesse. Ele acabou de matar um policial. Está assustado e fugindo. Pode vir procurar abrigo em Kingdom Come. Kathy pensou no assunto, franzindo cada vez mais o senho. Se ele estiver lá agora, está armado. Não me faria mal. Me conhece. Eu só estou dizendo que precisamos ter cuidado. Não podemos prever qual será o próximo passo dele. E ele está com Maura. Estavam subindo sem parar por quase 1 hora e não tinham visto qualquer outro veículo ou construção, nenhuma evidência de que alguém residisse naquela montanha. Apenas quando Kathy diminuiu a velocidade e parou foi que Jane viu a placa, os mourões enterrados pela metade na neve profunda. Estrada particular apenas para moradores, área patrulhada. Faz a gente se sentir bem-vinda, não? Também me faz pensar porque eles têm tanto medo de visitas. Interessante. A corrente está no chão, e essa estrada também foi limpa. Elas começaram a descer a via particular, o utilitário de Kathy deslizando vagarosamente sobre o asfalto, coberto com quase 3 centímetros de neve recente. Os pinheiros eram abundantes ali, lançando sobre a estrada uma sombra claustrofóbica, e Jane pouco conseguia ver para além daquela cortina verde. Ela olhava para frente, os músculos tensos, sem ter certeza do que esperar. Uma interceptação, hostil por parte da Assembleia, um tiro de um garoto assustado. De repente, as árvores se tornaram mais esparsas, e ela piscou diante da claridade do céu aberto, frio e ensolarado. Kathy parou em um local que permitia uma boa visão e estacionou. As 2 mulheres avistaram, chocadas, o que havia sido o assentamento de Kingdom Come. Meu Deus! Murmurou Kathy. O que aconteceu aqui? Ruínas enegrecidas pontuavam o vale. Alicerces carbonizados marcavam onde ficavam as casas, com as 2 fileiras formando um registro estranhamente ordenado da devastação. Em meio aos destroços, algo se movia,
troteando com arrogância entre as casas queimadas, como se aquele vale agora lhe pertencesse e ele estivesse apenas supervisionando seus domínios. É um coiote, observou Cathy. Isso não parece ter sido acidente, concluiu Jane. Acho que alguém esteve aqui e botou fogo nas casas. Ela ficou em silêncio, chocada pelo que lhe parecia óbvio. Julian, por que ele faria isso? Ódio da Assembleia? Se vingando por terem expulsado. Você é a primeira a culpá-lo por tudo, não? Disse Cathy. Ele não teria sido o primeiro garoto a incendiar uma casa, destruindo seu único abrigo disponível em quilômetros? Questionou Cathy, suspirando fundo e engatando a primeira no carro. Vamos chegar mais perto. Elas desceram a estrada do vale e, através de grupos intermitentes de pinheiros, Jane teve outros ângulos de visão do assentamento, a destruição lhe parecendo mais assustadora a cada novo olhar. Àquela altura, o som do veículo já percorrera o declive, e o coiote solitário havia fugido em direção à floresta que se estendia em volta. Quando o carro se aproximou, Jane viu montes negros espalhados pelo campo de neve e percebeu que aquilo também eram coiotes. Entretanto, encontravam-se todos imóveis. Jesus, parece que a matilha toda foi massacrada, disse Jane. Caçadores? Por quê? Os coiotes não são muito populares nas áreas de rancho, respondeu Cathy, parando ao lado do primeiro alicerce queimado, e as duas contemplaram o campo de animais mortos. Na borda da floresta, o único coiote sobrevivente estava parado, observando-as como se ele também quisesse respostas. Isso é estranho, murmurou Jane. Não vejo sangue em lugar nenhum. Não estou certa de que esses animais tenham sido abatidos a tiros. E como teriam morrido? Então? Jane saltou do carro e quase escorregou no gelo. A neve derretida com incêndios congelara rapidamente numa camada dura, sobre a qual repousavam agora cerca de 3 centímetros de neve em pó. Para onde quer que olhasse, via pegadas de animais de rapina. A destruição a assombrava. Ela ouviu as botas de Cathy caminhando em volta, mas permaneceu ao lado do veículo, contemplando a mistura de madeira carbonizada e metal, observando, aqui e ali, algum objeto reconhecível entre as ruínas. Um espelho quebrado, uma maçaneta chamuscada, uma pia de cerâmica cheia de água congelada, como uma pista de patinação em miniatura. Um vilarejo todo reduzido a escombros e cinzas. O grito foi penetrante, cada eco reverberando das montanhas, como lascas de vidro. Jane correu, assustada, e viu Cathy parada do outro lado das ruínas. O olhar estava fixo no chão, a mão enluvada pousada sobre a boca. A passos irregulares e robóticos, ela começou a se afastar. Jane chegou até ela. O que foi? Cathy? A outra mulher não respondeu. Ainda olhava para baixo, recuando aos tropeços. Quando Jane se aproximou, viu vestígio de cores no solo. Um pedaço azul aqui, um ponto rosa ali. Fragmentos de roupas, percebeu ela, as bordas esfarrapadas. Ao se mover para além do último alicerce queimado, viu que a neve se tornava mais profunda e repleta de pegadas de animais de rapina. As marcas estavam por todo lado, como se os coiotes tivessem executado uma dança. Cathy? Por fim, a mulher se voltou para ela, e seu rosto estava sem cor. Incapaz de falar, tudo o que conseguia fazer era apontar para o chão, na direção de um dos coiotes mortos. Só então Jane se deu conta de que Cathy não estava apontando para o animal, mas para um par de ossos, espetados como 2 talos finos e brancos na neve. Podiam ser restos da presa de algum animal selvagem, rasgados e mordiscados por predadores, a não ser por um pequeno detalhe. Circundando esses ossos havia algo que não pertencia a animal nenhum. Jane se agachou e fixou os olhos nas contas cor-de-rosa e púrpura enfiadas num elástico. Uma pulseira de criança. Seu coração martelava quando se ergueu de novo. Olhou para a área coberta de neve que se estendia até as árvores e viu buracos no solo, onde os coiotes tinham cavado em busca de tesouros, carne fresca, com a qual haviam começado a se banquetear. Eles ainda estão aqui, anunciou Cathy, em voz baixa. As famílias, as crianças. O povo de Kingdom Come nunca foi embora, disse ela, olhando para o chão, como se visse algum novo horror a seus pés. Eles estão bem aqui. Capítulo 30. Ao anoitecer, a equipe de resgate do investigador de homicídios já havia extraído o 15º corpo do chão congelado. Estava emaranhado a outros cadáveres, enterrados juntos, numa vala comum, os membros misturados num abraço grupal grotesco. A cova era rasa, coberta apenas por uma fina camada de terra, tão fina que mesmo com 45 centímetros de neve animais de rapina haviam detectado aquele tesouro de carne. Como os 14 corpos anteriores, aquele cadáver emergiu da vala com os membros congelados e rígidos, cílios incrustados de gelo. Era apenas um bebê, de cerca de 6 meses, vestindo um pijama de algodão, de mangas compridas, estampado com pequenos aviões. Roupa de se usar dentro de casa. Como os outros corpos, não exibia marcas de violência. Exceto por danos post-mortem, causados por carnívoros, os cadáveres se encontravam perfeitos, de modo estranho e perturbador. Esse bebê era o mais perfeito de todos, os olhos fechados, como se dormisse, a pele tão lisa e leitosa quanto porcelana. É só um boneco, foi o primeiro pensamento de Jane, ao vislumbrar o pequeno cadáver na vala. Era o que queria acreditar. Porém, logo a verdade se tornou aparente, quando a equipe do investigador, com vestimentas contra a contaminação cobrindo as pesadas roupas de inverno, cuidadosamente tirou o corpo de sua sepultura.
Jane havia observado a sucessão infindável de cadáveres emergindo, e o do bebê foi o que mais a incomodou, porque a fez pensar na própria filha. Tentou bloquear a imagem, mas ela já tinha surgido em sua mente, o rosto sem vida de Regina, a pele pulverizada com geada. Abruptamente, afastou-se da vala e caminhou de volta para onde os veículos se encontravam estacionados. Katy ainda estava encolhida em seu utilitário. Jane entrou, sentou-se ao lado dela e fechou a porta. O veículo cheirava a fumaça, o cinzeiro estava abarrotado. De mãos trêmulas, Katy acendeu mais um cigarro e deu uma tragada. As duas mulheres ficaram sentadas por um tempo, sem falar. Pelo para-brisa, elas assistiram ao membro da equipe de resgate colocar o pequeno e deplorável embrulho dentro do rabecão e fechar a porta. Havia pouca luz do sol restante. Amanhã as escavações seriam retomadas, e eles certamente encontrariam mais corpos. No fundo da vala, a equipe já tinha vislumbrado um membro rígido de adulto. Nenhum ferimento à faca. Nenhuma perfuração de bala, disse Jane, enquanto observava o rabecão se afastar. É como se tivessem pegado no sono e morrido. Joneston, murmurou Katy. Você se lembra daquilo, não? O reverendo Jim Jones. Ele carregou quase 1000 seguidores da Califórnia para a Guiana. Fundou a própria colônia. Quando as autoridades dos Estados Unidos apareceram para investigar, mandou os seguidores cometerem suicídio. Mais de 900 pessoas morreram. Você acha que esse foi um suicídio coletivo também? O que mais pode ter sido? Devolveu Katy, observando a cova rasa pela janela. Em Joneston, eles fizeram as crianças beberem primeiro. Deram a elas cianeto misturado com refresco. Sabor uva. Imagina fazer uma coisa dessas. Encher uma mamadeira com veneno. Pegar o próprio bebê. Colocar o bico na sua boca. Imagina ficar olhando enquanto ele bebe, sabendo que seria a última vez que olharia para você e sorriria. Não, não consigo imaginar isso. Mas em Joneston eles fizeram isso. Mataram os próprios filhos e depois se mataram. Tudo porque um suposto profeta disse que assim fizessem. Katy se virou para ela com um ar espantado. As sombras, que se tornavam mais intensas dentro do veículo, realçavam seus olhos fundos. Jeremiah God tem o poder de comandá-los. Pode fazer com que renunciem aos próprios bens e deem as costas ao mundo. Consegue que abram mão das filhas e expulsem os filhos. Pode entregar a eles um copo de veneno, dizer que bebam, e eles bebem. Fazem isso com um sorriso, porque não há nada mais importante do que satisfazê-lo. Eu já fiz essa pergunta antes. Acho que sei a resposta. Isso é uma questão pessoal para você, não? As palavras de Jane, ditas em voz tão baixa, pareceram ter atordoado Katy. Ela ficou imóvel, enquanto o cigarro queimava vagarosamente, transformando-se em cinza. De repente, apagou e olhou nos olhos de Jane. Pode acreditar que isso é muito pessoal, respondeu ela. Jane não fez mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. Era experiente bastante para lhe dar tempo e espaço, a fim de que dissesse mais quando estivesse pronta. Katy desviou o olhar para fora, contemplando a luz que diminuía. Há 16 anos, admitiu ela, perdi minha melhor amiga para a Assembleia. Ela e eu éramos como irmãs, até mais chegadas. Kate Sheldon morava ao lado da gente, e eu a conhecia desde os 2 anos. O pai era carpinteiro, desempregado havia muito. Um homenzinho desagradável que dominava a família como um imperador de meia tigela. A mãe era dona de casa. Uma personalidade nula, mal me lembro dela. Eles eram exatamente o tipo de família que a Assembleia parece atrair. Pessoas que não têm outros contatos, que precisam de uma razão para existir nas suas vidas sem propósito. E o pai de Kate provavelmente gostou da ideia de uma religião, que dava a ele carta branca para dominar a família. Sem falar nas garotinhas que teria para manter relações sexuais. Várias esposas, Armageddon, o fim dos tempos. Ficou feliz da vida em adotar isso tudo. Toda a lenga-lenga de Jeremiah. E então a família saiu do nosso bairro, para Plain of Angels. Kate e eu prometemos escrever uma a outra. Eu escrevi cartas e mais cartas, e nunca recebi uma resposta. Mas nunca parei de pensar nela, me perguntando o que teria acontecido com ela. Anos mais tarde, descobri. Enquanto Katy expirava fundo para se acalmar, Jane permaneceu em silêncio, esperando para ouvir o que, àquela altura, sabia ser uma conclusão trágica. Acabei a faculdade, continuou Katy, e arranjei um emprego de assistente social num hospital, em Idaho Falls. Um dia, surgiu um caso de emergência obstetrícia. Uma jovem que estava com hemorragia depois de ter dado à luz em Plain of Angels. Era minha amiga Kate. Tinha só 22 anos quando morreu. A mãe estava com ela e deixou escapar o fato de que Kate tinha mais 5 filhos em casa, falou Katy, apertando as mandíbulas. Faça as contas. As autoridades deveriam ter sido notificadas. E foram. Fiz questão de que fossem. A polícia de Idaho foi até Plain of Angels e se fez perguntas. Àquela altura, a Assembleia já havia criado sua versão para o fato. Não, eu tinha entendido errado. Era o primeiro filho dela. Não havia mães menores de idade. Não havia abuso sexual de garotas. Eles formavam apenas uma comunidade pacífica, onde todos eram felizes e saudáveis. Um verdadeiro nirvana. A polícia não pôde fazer nada, disse Katy, encarando Jane. Era tarde demais para salvar a minha amiga, mas achei que poderia ajudar as outras. Todas aquelas garotas prisioneiras da Assembleia. Foi quando me tornei ativista. Durante anos, procurei informações sobre Jeremiah e os seguidores. Insisti com a polícia para que fizesse seu trabalho e protegesse aquelas garotas.
Mas não tem nenhum jeito de acabar com a Assembleia até eles prenderem Jeremias. Enquanto estiver vivo e livre, ele controla todos. Envia ordens e manda os seus homens atrás das pessoas que o desafiam. Mas, se for encurralado, vai se tornar perigoso. Lembre-se do que aconteceu em Joneston e com o ramo davidiano em vácuo. Quando Jim Jones e David Cores viram que iam se dar mal, levaram todo mundo com eles. Homens, mulheres e crianças. Mas por que agora? Perguntou Jane. O que poderia fazer Jeremias ordenar um suicídio coletivo nesse momento em particular? Talvez ache que as autoridades estão chegando muito perto, que é só uma questão de tempo para ele ser preso. Quando se encara a possibilidade de passar décadas atrás das grades por crimes sexuais, quando essa pessoa sabe que está afundando, não se importa com quantas leva consigo. Se você cai, seus seguidores têm de cair também. Mas há um problema com essa teoria. Cathy. Qual? Esses corpos foram enterrados. Alguém os arrastou até o campo, cavou uma vala e tentou esconder o que aconteceu. Se Jeremias os convenceu a cometer suicídio coletivo com ele, quem ficou então para enterrar os corpos? Quem queimou as casas? Cathy ficou em silêncio, pensando. Lá fora, membros da equipe de recuperação retornavam em seus veículos. Pareciam bonecos Michelin gordos, em seus trajes contra a contaminação. A luz havia desaparecido, transformando a paisagem em tons invernais de cinza e branco. Escondidos na escuridão da floresta em torno, mais animais de rapina espreitavam certamente, aguardando uma nova chance de se banquetear com carne envenenada, a mesma que já havia matado seus companheiros. Eles não vão encontrar o corpo de Jeremias aqui, concluiu Jane. Cathy olhou para os restos queimados de Kingdom Come. Você está certa. Ele está vivo. Tem de estar. Uma batida na porta de Cathy fez as duas mulheres se sobressaltarem. Pela janela, Jane reconheceu o rosto pálido do detetive Pasternak olhando para elas. Quando Cathy baixou o vidro, ele disse: Senhorita Weiss, eu estou pronto para ouvir tudo que você tem a dizer sobre a Assembleia. Então você finalmente acredita em mim. Só lamento que ninguém a ouça, falou ele, fazendo um gesto em direção ao banco de trás do veículo. Posso entrar para escapar desse vento e me juntar a vocês? Vou contar tudo o que sei. Mas com uma condição, avisou Cathy. Pasternak entrou no carro e fechou a porta. Sim? Você tem de compartilhar algumas informações com a gente. Tais como... Jane se virou em seu banco e olhou para ele. Que tal começar com o que você sabe sobre o policial Martineau? E onde ele conseguiu dinheiro para comprar uma Harley novinha e uma reluzente caminhonete nova em folha também. Pasternak olhava alternadamente para as duas mulheres que o encaravam de seus assentos. Estamos averiguando isso. Onde está Jeremias Goode? Pressionou Cathy. Também estamos investigando isso. Cathy sacudiu a cabeça. Temos uma sepultura coletiva aqui, e você sabe quem é o provável responsável por ela. Deve ter alguma ideia de onde ele está. Após um momento, Pasternak assentiu. Estamos nos comunicando com a polícia de Idaho. Eles me disseram que já tem um contato dentro do complexo de Plain of Angels, que disse que Jeremias Goode não se encontra lá no momento. E você confia nesse contato? Eles confiam. Cathy bufou. Então aí vai a lição número 1, detetive. No que se refere à Assembleia, não confie em ninguém. Um mandado de prisão já foi expedido contra ele. Nesse meio tempo, Plain of Angels fica sob observação. Ele tem contatos em tudo quanto é lugar. Casas seguras onde pode ficar escondido anos. Tem certeza disso? Cathy balançou a cabeça. Ele tem tantos seguidores como dinheiro para permanecer fora de alcance. Suficiente para subornar um exército de Bob Martineau. Estamos seguindo essa trilha do dinheiro, pode acreditar. A conta bancária do policial Martineau andou recebendo uma boa quantia 2 semanas atrás. De onde? Perguntou Jane. De uma conta registrada em nome do Dahlia Group e da Assembleia. A conta está em um banco de Rockville, Maryland. Cathy franziu o senho. A Assembleia não tem nenhum contato em Maryland. Não que eu saiba. A Dahlia parece ser uma empresa de fachada, seja para que negócio for. Alguém se deu ao trabalho de ocultar o rastro do dinheiro. Jane contemplou o local da sepultura, onde operários estavam colocando tábuas pesadas sobre a vala, a fim de protegê-la contra mais predadores. E para proteger os animais também contra o veneno que havia matado tanto as vítimas humanas quanto as criaturas que tinham se banqueteado com a carne contaminada. Foi por isso que Martineau recebeu o dinheiro, disse ela, para ficar calado sobre o que aconteceu aqui. É um segredo que vale a pena guardar, comentou Pasternak. Um assassinato em massa. Talvez seja por isso que tenha sido morto, especulou Jane. Talvez o garoto não tenha tido nada a ver com isso. Acho que só Julian Perkins pode responder essa pergunta. E há um batalhão de homens armados prontos para matá-lo. Jane olhou em direção às montanhas e ao céu, que já estava escurecendo para mais uma noite gélida. E, se eles fizerem isso, podemos perder nossa única testemunha. Capítulo 31. Urso ouviu primeiro. Durante a maior parte da manhã, o cachorro andou trotando bem à frente deles, como se já soubesse o caminho, embora o garoto nunca o tivesse trazido antes àquela montanha. Estavam caminhando havia horas, sem falar, preservando o fôlego durante a subida, Maura indo por último, atrás do garoto. Cada passo era um esforço para ela acompanhar. Assim,
Quando o urso de repente parou numa saliência acima deles e deu um latido, Maura achou que era para ela. Uma versão canina de vamos lá, minha senhora. Por que está demorando tanto? Até ouvi-lo rosnar. Olhando para cima, viu que ele não estava voltado em sua direção, mas para leste, onde ficava o vale que tinham acabado de subir. Rato estacou e se virou na mesma direção. Por um momento, ficaram em silêncio. Os galhos dos pinheiros rangiam. A neve fazia redemoinhos, movida por dedos invisíveis de vento. Então ouviram um latido distante de cães. A gente tem que andar mais rápido, alertou o garoto. Não consigo ir mais rápido. Consegue. Sim, garantiu ele, aproximando-se. Eu te ajudo. Ela olhou para a mão estendida e depois para seu rosto, sujo e emaciado. Ele vem me mantendo viva esses dias todos, pensou Maura. Agora é a minha vez de retribuir o favor. Você vai andar mais rápido sem mim, disse ela. Não vou deixar você para trás. Vai, sim. Você vai correr, e eu vou ficar sentada aqui, esperando por eles. Você nem sabe quem são eles. Eu conto o que aconteceu com o policial. Explico tudo. Não faça isso, por favor. Não. Ela escutou lágrimas entrecortarem-lhe a voz. Venha comigo. Só temos que atravessar a próxima montanha. E depois, a próxima e a próxima. Só falta mais um dia para chegar lá. Chegar aonde? Em casa. Na cabana do meu avô. O único lugar seguro que ele conheceu, pensou Maura. O único lugar onde foi amado. Rato olhou para o outro lado do vale. Lá, no flanco nevado do morro em frente, pequenas formas escuras se moviam. Não sei para onde mais a gente pode ir, disse ele em voz baixa e passou a manga suja pelos olhos. A gente vai ficar bem lá. Eu sei que vai. Era um pensamento mágico, apenas isso, mas fora tudo que lhe sobrara. Porque nada mais ficaria bem para ele de novo. Ela olhou para o alto da montanha. Seria, no mínimo, meio dia de escalada até o topo, mas lhes daria uma vantagem, se algo desse errado, se tivessem de oferecer alguma resistência. Rato, chamou ela. Se eles se aproximarem muito, se nos alcançarem, você tem de me prometer uma coisa. Vai me deixar para trás. Deixe eu conversar com eles. E se eles não quiserem conversar, podem ser policiais. O último também era. Eu não consigo ir mais rápido que eles, mas você consegue. Provavelmente consegue ir mais rápido que todo mundo. Eu só estou te atrasando. Então vou ficar e conversar com eles. No mínimo, posso te dar mais tempo para escapar. Ele a encarou, os olhos escuros começando de repente a lacrimejar. Você faria mesmo isso? Perguntou ele. Por mim? Ela tocou com a luva seu rosto sujo, secando as lágrimas. Sua mãe foi uma louca, disse ela, suavemente, de abrir mão de um garoto como você. O urso deu um latido seco, impaciente, e os encarou como quem diz que vocês estão esperando. Ela sorriu para o garoto e forçou as pernas doloridas a se moverem novamente, e eles seguiram o cachorro montanha acima. No final da tarde, já haviam subido para além da cobertura de árvores, e Maura não tinha dúvidas de que seus perseguidores poderiam avistá-los com facilidade. 3 figuras escuras subindo em costa imaculadamente branca. Eles nos veem, da mesma forma que os vemos, pensava ela. Predador e presa, com apenas um vale nos separando. E ela estava se deslocando muito devagar, o sapato para a neve direito estava frouxo na bota, e os pulmões ofegantes no ar rarefeito. Os perseguidores iam diminuindo cada vez mais a distância que os separava. Não estavam cansados, esfarrapados e famintos, depois de dias a céu aberto, não tinham o corpo de uma mulher urbana, de 42 anos, cujo conceito de exercício era uma caminhada sem pressa pelo parque. Como as coisas chegaram àquele momento improvável, arrastando-se montanha acima com um cachorro de raça duvidosa e um garoto marginalizado, que não confiava em ninguém e tinha todas as razões para isso. Aqueles eram os 2 seres com quem podia contar ali, 2 amigos que já tinham dado provas disso mais de uma vez. Ela olhou para Rato, movendo-se incansável à sua frente, e ele parecia ter muito menos de 16, apenas uma criança assustada, escalando a encosta como um cabrito montês. Entretanto, Maura havia chegado ao limite de sua capacidade de resistência, e agora mal conseguia colocar um pé na frente do outro. Continuou a se arrastar trilha acima, os sapatos para a neve afundando sob seu peso, o pensamento fixo no encontro que se daria. Aconteceria após o cair da tarde. De uma maneira ou de outra, pensou ela, naquela noite tudo seria decidido. Olhando para trás, viu que seus perseguidores já estavam emergindo da cobertura de árvores abaixo. Tão próximos. Em breve, estaremos ao alcance de seus rifles. Maura olhou de novo para a montanha, para o pico que ainda pairava bem distante, e suas últimas forças pareceram se desintegrar e desaparecer como cinzas. Venha, chamou o Rato. Não posso, respondeu ela, parando e se recostando contra um monte alto. Não posso. Ele voltou até ela, levantando neve e agarrando seu braço. Você precisa. Chegou a hora, disse ela. Hora de você me deixar. Ele puxou o braço de Maura com mais força. Eles vão matar você. Ela o segurou pelos 2 ombros e o sacudiu. Rato, escuta. Agora não interessa mais o que vai me acontecer. Eu quero que você viva. Não. Não vou deixar você, insistiu ele, com a voz partida se transformando num soluço de menino, um apelo frenético e infantil. Por favor, tente. Por favor, implorava, então, com o rosto molhado de lágrimas. Não parava de puxar-lhe o braço, forçando-a com tanta determinação que ela chegou a pensar que o garoto arrastaria a montanha acima, cooperasse ou não.
Deixou-se ser arrastada mais alguns passos pela encosta. De repente, ouviu um estalo de madeira e sentiu um raio de dor subindo pelo calcanhar direito, enquanto o sapato para neve, quebrado, despencava sob seu peso. Tombou para frente, com os braços esticados, para se proteger, e afundou até o cotovelo na neve. Gaguejando, tentou se erguer, mas o pé direito não se mexia. Rato passou um braço em torno de sua cintura e tentou libertá-la. Pare! Gritou Maura. Meu pé está preso. Ele se jogou no chão e começou a cavar um túnel na neve. Urso se mantinha a seu lado, parecendo espantado de ver o dono cavando freneticamente feito um cão. A sua bota ficou presa entre duas pedras. Não consigo soltar, disse ele, encarando-a com pânico nos olhos. Vou puxar. Talvez eu consiga tirar o seu pé do sapato. Mas vai doer. Ela olhou para baixo da montanha. A qualquer momento, pensou, aqueles homens estariam a um tiro de rifle de alcance e a encontrariam presa como uma cabra amarrada a um poste. Aquela não era a forma como queria morrer. Exposta e impotente. Respirou fundo e fez um sinal com a cabeça para Rato. Vá em frente. Ele pôs as mãos em torno do tornozelo dela e começou a puxar com tanta força que gemia com esforço, e Maura achou que seu pé se partiria em dois. A dor fez com que soltasse um grito preso na garganta. De repente, o pé saiu da bota e ela caiu de costas na neve. Desculpa, desculpa, berrava Rato. Ela sentiu seu cheiro de suor e medo, ouviu respirando com dificuldade no frio. Enquanto a segurava por sob os braços, a levantava. Seu pé direito trazia apenas uma meia de lã e, quando jogou o peso sobre ele, a perna afundou até o joelho na neve. Se apoia em mim. Vamos subir a trilha juntos, falou ele, colocando-lhe o braço em torno do pescoço. Vamos, estimulou o garoto. Você vai conseguir. Eu sei que vai. Mas será que você vai? A cada passo que davam juntos, ela sentia os músculos dele se distendendo com o esforço. Se algum dia eu tivesse um filho, pensou ela, gostaria que fosse um garoto desse tipo. Tão leal e corajoso como Julian Perkins. Maura se agarrou a ele com mais força, e o calor de seus corpos se fundia, enquanto subiam a montanha. Aquele era o filho que nunca tivera e provavelmente jamais teria. Já estavam ligados, uma união forjada na batalha. E eu não vou deixar que machuquem. Seus sapatos para a neve rangiam em uníssono, e o vapor das respirações formava uma nuvem única. O pé com a meia exposta estava encharcado, os dedos doíam de frio. O urso ia aos saltos na frente, mas eles se deslocavam devagar, muito devagar. Seus perseguidores podiam certamente avaliar o progresso da presa pela encosta nua. Ela ouviu o urso rosnar e olhou para cima, na direção da trilha. O cachorro ficou imóvel, de orelhas para trás. Porém não estava encarando os perseguidores no vale. Tinha os olhos fixos num plato acima, onde uma coisa escura se movia. Ouviram-se disparos de arma de fogo, que ecoaram como trovão contra os despenhadeiros. Maura sentiu o Rato cair contra ela. De repente, o ombro que a estivera sustentando despencou, e o braço dele soltou sua cintura. Quando os joelhos do garoto se dobraram, foi ela quem tentou mantê-lo de pé, mas não tinha forças. O máximo que conseguiu fazer foi amortecer-lhe a queda, quando despencou no chão. Ele caiu ao lado de uma plataforma de rochas, de costas, como se fosse fazer um manjo de neve. Olhou para Maura com um ar de espanto. Só então ela notou as manchas de sangue na neve. Não, gritou ela. Oh, Deus, não. Vai, sussurrou ele. Rato, querido, murmurou ela, esforçando-se para não chorar e manter a voz firme. Você vai ficar bem. Juro que você vai ficar bem, querido. Ela abriu-lhe o casaco e contemplou, horrorizada, a mancha que se espalhava por sua camisa. Rasgou o tecido e expôs o ferimento à bala, que lhe perfurara o peito. Ele ainda respirava, mas as veias jugulares estavam distendidas, feito grossos canos azuis. Maura tocou-lhe a pele e ouviu os estalos, enquanto o ar vazava do seu peito e infiltrava os tecidos moles, distorcendo seu rosto e pescoço. Pulmão direito perfurado. Pneumotórax. Urso retornou de um salto e lambeu o rosto de Rato, enquanto o garoto tentava falar. Maura teve de empurrar o cachorro para o lado, a fim de ouvir suas palavras. Eles estão vindo, sussurrou ele. Usa a arma. Pega. Ela olhou para a arma do policial, que Rato havia tirado do bolso do casaco. Então é assim que isso tudo vai acabar, pensou Maura. Os atacantes não deram nenhum sinal de advertência ou fizeram qualquer tentativa de negociar. O primeiro tiro tivera a intenção de matar. Não haveria chance de rendição. Seria uma execução. E ela era o próximo alvo. Maura se agachou para olhar por entre as rochas. Um homem, sozinho, descia a montanha em direção a eles. Carregava um rifle. O urso deu latido ameaçador, mas, antes que pudesse se lançar para fora da cobertura oferecida pelas rochas, Maura agarrou-lhe a coleira e disse, quieto, quieto. Os lábios de Rato estavam azuis. A cada respiração, o pulmão perfurado deixava vazar ar na cavidade torácica, onde ficava preso, sem poder escapar. A pressão estava aumentando, comprimindo, deslocando todos os órgãos no seu peito. Se eu não agir agora, pensou, ele vai morrer. Maura abriu a mochila e remexeu o conteúdo, em busca do canivete dele. Abrindo a lâmina, viu que estava cheia de ferrugem e sujeira. Dane-se a esterilização. Ele tinha apenas alguns minutos de vida. O urso latiu de novo, emitindo um som tão frenético que ela se virou para ver o que o tinha assustado. Agora, ele olhava para baixo, onde cerca de uma dezena de homens subia em sua direção. Um homem com um rifle acima. Mais homens armados se aproximando por baixo. Estamos encurralados. Voltou os olhos para a arma,
que havia caído na neve ao lado de Rato. A arma do policial. Quando aquilo acabasse, quando ela e o garoto estivessem mortos, eles apontariam para a arma, como prova de que eram assassinos de um policial. Ninguém jamais saberia a verdade. Mãe. A palavra era pouco mais que um murmúrio, um apelo de criança vindo dos lábios de um jovem que morria. Mãe. Ela se inclinou para junto do garoto e tocou seu rosto. Embora estivesse olhando diretamente para Maura, parecia estar vendo outra pessoa. Alguém que fazia seus lábios se curvarem vagarosamente, num sorriso pálido. Eu estou aqui, querido, respondeu ela, piscando, enquanto as lágrimas escorriam-lhe pela face e congelavam sobre a pele. Sua mãe vai estar sempre aqui. O estalo de um galho se quebrando a fez-se retesar. Levantou a cabeça para olhar por sobre a rocha e viu o atirador solitário, no mesmo momento em que ele a viu. Ele atirou. A bala lançou neve em seus olhos, e ela se jogou de novo no chão, ao lado do garoto que morria. Sem negociação. Sem piedade. Eu me recuso a ser abatida como um animal. Maura pegou a arma do subxerife. Erguendo o cano, atirou para o alto. Um disparo de advertência, para acalmá-lo. Fazê-lo pensar. Mais abaixo, na encosta, cães latiam e homens gritavam. Viu o destacamento se aproximar, subindo montanha em direção a ela, que não tinha cobertura contra a fuzilaria deles. Agachada ali, ao lado de Rato, estava exposta ao pelotão de fogo, que se movia em sua direção. Meu nome é Maura Isis, gritou. Quero me render. Por favor, me deixe me entregar. Meu amigo está ferido, precisa de... Sua voz sumiu quando um vulto surgiu acima dela. Maura levantou a cabeça e deu com um cano de rifle. O homem que segurava disse, em voz baixa, me dê a arma. Eu quero me entregar, implorou Maura. Meu nome é Maura Isis. Me entregue essa arma. Era um homem mais velho, de olhos implacáveis com autoridade na voz. Embora as palavras tivessem sido ditas em voz baixa, não havia sinal de acordo naquela ordem. Me entregue, devagar. Só quando começou a obedecer foi que percebeu ser aquela uma manobra errada, totalmente errada. De arma na mão, levantando o braço para entregá-la. Os homens que vinham de baixo não viriam uma mulher se entregando, mas sim se preparando para atirar. No mesmo instante, soltou a arma, deixando-a cair por entre os dedos. Contudo, o homem parado à sua frente já tinha erguido o rifle para atirar. A decisão de matá-la havia sido tomada de antemão. O disparo a fez se retrair. Ela caiu de joelhos, encolhendo-se na neve ao lado de Rato. Perguntava-se por que não sentia dor, não via sangue. Porque ainda estou viva. O homem sobre o rochedo deu um grunhido de surpresa, quando o rifle caiu-lhe das mãos. Quem está atirando em mim? Berrou ele. Se afasta dela, Loftus, ordenou uma voz. Ela ia atirar em mim. Eu tinha que me defender. Eu disse se afasta dela. Eu conheço essa voz. É de Gabriel D. Vagarosamente, Maura levantou a cabeça e viu não uma, mas duas figuras familiares se movendo em sua direção. Gabriel mantinha a arma apontada para o homem sobre o rochedo, enquanto Anthony Sansone corria até ela. Você está bem, Maura? Perguntou Sansone. Ela não tinha tempo a perder com respostas, nem para se maravilhar com a aparição miraculosa dos dois homens. Ele está morrendo, soluçou ela. Me ajude a salvá-lo. Sansone ficou de joelhos ao lado do garoto. Me diga o que você quer que eu faça. Vou descomprimir o peito. Preciso de um tubo. Qualquer coisa ao que serve, até uma caneta esferográfica. Ela pegou o canivete de Rato e olhou para o peito magro, as costelas tão salientes sob a pele branca. Mesmo naquela montanha gelada, a palma de sua mão suava contra o cabo, enquanto reunia coragem para fazer o que era necessário. Ela encontrou o ponto certo, pressionou a lâmina contra a pele e cortou o peito do garoto. Capítulo 32. Ele ia me matar, disse Maura, se Gabriel e Sansone não o tivessem impedido. Aquele homem ia me matar a sangue frio, da mesma forma que atirou em Rato, sem perguntar nada. Jane olhou para o marido, de pé ao lado da janela, olhando para o estacionamento do centro médico. Gabriel não contradisse nem confirmou o que Maura dissera, mas permaneceu estranhamente quieto, deixando-a contar a história. Exceto pelo murmúrio da TV, com volume baixo, o saguão para visitantes do CT era silencioso. Tem alguma coisa muito errada em relação a tudo que aconteceu lá em cima, continuou Maura. Alguma coisa que não faz sentido. Porque ele estava tão determinado a nos matar. Ela ergueu a cabeça, e Jane mal reconheceu a amiga com aquele rosto emaciado e contundido. A pele normalmente imaculada de Maura se encontrava desfigurada por arranhões, que começavam a descascar. O suéter novo que usava estava muito grande, e as clavículas chamavam a atenção sobre o peito lamentavelmente descarnado. Sem as roupas elegantes, a maquiagem, Maura parecia tão vulnerável como qualquer outra mulher, e aquilo perturbava Jane. Se até a fria e confiante Maura Isis fora reduzida àquela pobre criatura combalida, então qualquer um também poderia ser. Até eu. Um subxerife foi morto, disse Jane. Você sabe como as coisas ficam toda vez que um policial é abatido. A justiça se torna um pouco dura. Mais uma vez, ela olhou para o marido, esperando que fizesse algum comentário, mas Gabriel continuava em silêncio, olhando para a manhã gloriosamente clara. Embora ele tivesse se barbeado e tomado banho após a volta da montanha, ainda parecia exausto e avermelhado pelo vento, com olhos cansados, que se estreitavam contra a luz do sol. Não,
Ele apareceu lá em cima com a intenção de nos matar, insistiu Maura. Exatamente como aquele policial, na Montanha Doyle. Para mim, tudo isso tem a ver com Kingdom Come. E como que eu não devia ter visto lá? Pelo menos agora a gente sabe o que era, falou Jane. No dia anterior, o último dos 41 corpos havia sido retirado da vala comum. 12 homens, 19 mulheres e 10 crianças, na maior parte meninas. A maioria não tinha sinais de traumatismo, mas Maura havia visto bastante em Kingdom Come para saber que as vítimas foram certamente forçadas a marchar em direção à sepultura. O sangue na escada, as refeições abandonadas, os animais de estimação deixados à própria sorte, até morrerem de fome. Tudo aquilo apontava para um assassinato em massa. Eles não podiam deixar nenhum de vocês vivos, concluiu Jane. Não depois do que viram naquele assentamento. No dia em que fui embora, ouvi o barulho de uma escavadeira, subindo a montanha, contou Maura. Achei que eles tinham finalmente chegado para nos resgatar. Se eu tivesse ficado com os outros, teria acabado como eles, comentou Jane. Com o crânio fraturado e o corpo queimado, dentro do subúrbio. Eles só tiveram que empurrá-lo para o barranco, pôr fogo e pronto. Apenas um grupo de turistas sem sorte, mortos num acidente. Sem perguntas. Ela fez uma pausa. Acho que compliquei as coisas para você. Como assim? Ao insistir que ainda estava desaparecida. Trouxe roupas suas para os cães farejadores. Dei a eles tudo de que precisavam para te caçar. Eu estaria morta agora, disse Maura, em voz baixa, se não fosse o garoto. Mas parece que você retribuiu o favor, observou Jane, esticando a mão para tocar a de Maura. Parecia estranho fazer aquilo, porque Maura não era o tipo de mulher que dava ensejo a toques ou abraços. No entanto, ela não se retraiu diante do carinho de Jane. Na verdade, parecia cansada demais para reagir a qualquer coisa. Esse caso todo vai se resolver, garantiu Jane. Pode levar tempo, mas tenho certeza de que eles vão descobrir o suficiente para ligar o que aconteceu à Assembleia. E a Jeremiah Goode. Jane assentiu. Nada teria ocorrido se ele não tivesse dado ordens para isso. E, mesmo que aquelas pessoas tenham tomado veneno voluntariamente, continua sendo um assassinato em massa. Porque se está falando de crianças que não tiveram escolha. E tem a mãe do garoto. A irmã. Jane meneou a cabeça. Se elas estavam morando em Kingdom Come, provavelmente estão entre os mortos. Nenhum deles foi identificado ainda. A primeira necropsia vai ser feita hoje. Todos acham que foi cianeto de potássio. Como em Joneston, disse Maura, em voz baixa. Jane concordou com a cabeça. Rápido, eficiente e facilmente encontrável. Maura levantou a cabeça. Mas eles eram seguidores dele. Os escolhidos. Porque ele de repente os ia querer mortos. Essa é uma pergunta que só Jeremiah pode responder. E, no momento, ninguém sabe onde ele está. A porta se abriu e uma enfermeira do CTI entrou. Doutora, Isis, a polícia foi embora e o garoto está chamando novamente. Eles deviam deixar o pobre garoto em paz, reclamou Maura enquanto se levantava da poltrona. Já contei tudo a eles. Por um momento, ela pareceu perigosamente fraca e sem firmeza, mas conseguiu recuperar o equilíbrio e seguir a enfermeira para fora do saguão. Jane esperou até que a porta se fechasse de novo e depois olhou para o marido. Ok, diga o que está te incomodando. Ele suspirou. Tudo. Dá para ser mais específico. Ele se voltou e a encarou. Maura está absolutamente certa. Montgomery Loftus pretendia com certeza matá-la e ao garoto. Ele não foi com a nossa equipe de busca. Foi esperto o suficiente para prever que o garoto iria para a cabana de Absolem e contratou um helicóptero para colocá-lo lá em cima, onde esperou para emboscá-los. Se não o tivéssemos impedido, ele teria matado os dois. Por que motivo? Ele alega que só queria fazer justiça. E ninguém aqui está questionando isso. Afinal, são os seus amigos e vizinhos. E nós somos os forasteiros intrometidos, pensou Jane. Ela olhou pela janela para o estacionamento, onde Sansone passeava com o urso. Os dois faziam uma dupla estranha, o cachorro de aspecto selvagem e o homem de suéter de cachemira. Todavia, o urso parecia confiar nele, e pulou de vontade própria para dentro do carro quando Sansone abriu a porta, a fim de retornarem ao hotel. Martineau e Loftus, falou Jane, em voz baixa. Será que existe alguma ligação entre os dois? Talvez haja um rastro de dinheiro a seguir. Se Martineau era pago pelo Dahlia Group, ela olhou para Gabriel. Eu soube que Montgomery Loftus enfrenta dificuldades financeiras. Mal pode se manter no rancho Double L. Está no ponto para ser subornado também. Para matar Maura e um garoto de 16 anos? Questionou Gabriel, sacudindo a cabeça. Ele não parece o tipo de homem que se pode subornar só com dinheiro. Talvez fosse muito dinheiro. E, sendo esse o caso, seria difícil esconder. Gabriel olhou para o relógio. Acho que está na hora de eu ir para Denver. Para o escritório do FBI, encontramos uma misteriosa empresa de fachada em Maryland. E a movimentação de grandes quantias de dinheiro. O negócio está começando a parecer realmente grande, Jane. Os 41 corpos já não são um negócio grande o suficiente. Ele sacudiu a cabeça de modo sombrio. Isso pode ser só a ponta do iceberg.